a gente tem que ter em mente que Adão era um ser perfeito, né? Deus fez ele a imagem e semelhança de Deus, de Jesus, né? Deus teve que usar uma forma. Quem que Deus usou? A palavra de Deus nos diz que Deus é espírito, né? Mesmo a gente sabendo que a luz é matéria, né? Mas Deus é espírito. Então Deus teve que usar. Adão teve que ter essas características, herdar essa característica de alguém. E Adão herdou essas características de Jesus, né? Então ele é um ser perfeito, né? E o interessante que quando Adão cai, né? O que ele faz? Ele faz um cataclisma, né? Acontece um cataclisma. Porque não só ele, só permitir aqui, não só ele, né? Passa a ser amaldiçoado, mas como toda a terra. A palavra de Deus diz que toda a terra foi amaldiçoada, né? A partir dali, então, começou a aparecer o quê? A Bíblia diz que cardos, né? Espinheiros. Então, é muito interessante. Eu queria começar com os irmãos, né? Com uma ideia, que nós temos uma ideia de Adão, né? Como se Adão tivesse a pele igual a nossa, né? A palavra de Deus, ela não diz isso, né? A palavra de Deus diz que Adão era um ser glorificado. E todos aqueles que tiveram contato com Deus, né? Acho que foi, não sei se foi semana passada ou retrasada, nós comentamos, né? Sobre o próprio Moisés, né? Quando ele esteve lá no Monte Sinai, ele teve aquele contato direto com Deus, ele saiu de lá e teve que colocar uma túnica no rosto, porque ele estava brilhante, né? O próprio Jesus Cristo mesmo, né? O próprio Jesus Cristo mesmo. Quando ele está lá, né? Naquela aflição dele, né? Ele volta e eles notam que ele já estava todo claro, né? Ele estava, né? Ficou todo reluzente, glorificado, né? Corpo glorificado. Então, existiu, as pessoas já pensam, né? Mas aonde habita o Espírito Santo dentro da gente? Porque a gente sabe que o Espírito de Deus habita dentro da gente, né? Quando Deus soprou nas narinas de Adão, automaticamente o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós. Mas aí existe um médico, né? Um médico, ele foi médico, foi teólogo, foi várias coisas. Miguel de Ceretos, de Servete, não Miguel de Ceretos, né? Existiu o Miguel de Ceretos, e esse é o Miguel de Servete, né? Ele era um espanhol, ele era judeu, né? E ele era espanhol. Então, até hoje, né? A medicina usa ainda muitos escritos desse Miguel de Servete, porque ele foi um dos primeiros a descrever o pulmão, né? A função do pulmão, né? E ele escreveu um livro, né? Ele era meio assim, né? Ele tinha, assim, umas ideias que eram controversas na época. Mas ele deu uma ideia muito interessante, porque ele fez um questionamento. Falou assim, mas onde que o espírito habita no ser humano? Será que habita na nossa cabeça? Né? Até porque a palavra coração, ela quer dizer subconsciente. Ela quer dizer subconsciente, né? Coração quer dizer subconsciente. A gente tem essa ideia de, que o coração do homem, né? Ai, meu coração bate por ti. Mas a palavra coração é subconsciente. Mas aí Miguel de Cerveto falou, mas aonde será que habita o Espírito de Deus? Será que habita na nossa mente? Será que habita no nosso coração? Né? Onde será que habita? Mas Miguel de Cerveto, por ele ser um médico também, né? E 1538, né? E essas ideias dele eram ideias avançadas já para a época. Ele propôs que o Espírito Santo de Deus habita em nosso sangue. Por quê? Olha pra você ver como é uma ideia interessante. Porque quando nós respiramos, o oxigênio vai para os alvéolos, e para onde vai o oxigênio? Vai para o nosso sangue. E o nosso sangue vai para... E assim vai para as células, automaticamente vai para as células, né? Alessandra, bom dia, Alessandra. Então, Miguel de Ceretos, ele teve essa ideia, né? Que a função do ar mesmo no nosso organismo é com o nosso sangue. Por isso que nós vemos que, a partir do momento que Deus dá, depois do dilúvio, né? Deus passa a permitir a Noé que ele poderia se alimentar de animais. Até porque não existia mais nada na Terra, né? A Terra foi totalmente devastada. Até nós estávamos comentando, né? As pessoas falam pra gente, mas espera lá, onde foi parar a Arca de Noé? A Arca de Noé não estava lá no Monte Ararat, né? Lá na Armênia. Mas espera lá, depois do dilúvio, automaticamente não existia mais árvores, não tinha mais esse tipo de coisa. Como que Noé construiria casas para ele, né? Eu até comentei com o marido, né? O tio Jonas estava lá anteontem, estava na casa da tia Neia, né? Fomos lá tomar café, né, tia? Eu até comentei com o Jonas que como que Noé construiria casas para ele, sendo que a terra foi toda devastada? Automaticamente, aquela arca serviu para quê? Serviu para construir as próprias moradias deles.
né? Aqui no Brasil mesmo aconteceu isso. O Morro da Santa Marta foi a primeira favela no Rio de Janeiro, né? Ela foi construída com caixões, né? Pessoas que voltaram da guerra, o Felipe, que é um professor que sabe muito melhor que eu, voltaram da guerra, né? Acreditando que o governo fosse dar para eles terra, né? Até então, o Rio de Janeiro é um distrito federal, e estava naquele impasse, né? De dar, não dá, e por ter acontecido uma guerra, né? O que eles tinham de material? Eles tinham caixões. Então, eles usaram os caixões, né? Aquele madeiramento de caixão, para poder construir a primeira favela do Rio de Janeiro, que é a favela de Santa Marta, que é o Morro de Santa Marta. Então, a partir do momento, voltando à parte do sangue, né? A partir do momento que Deus deixa Noé, né? Permite Noé a se alimentar de animais, até então, né? Até Noé não se alimentava de animais, eram só de árvores. Mas, como foi tudo devastado, passou a dar essa permissão para Noé de se alimentar de animais, né? Mas Deus falou o que para Noé? Não do sangue. Então, você vê que Deus ele tem um respeito muito grande pelo sangue. Até mesmo nós comentamos, né, semana passada, os 4 mandamentos que Tiago passou, né, para próprio Paulo, né, fala o seguinte, fala para eles se abster, né, da idolatria, se abster da prostituição, se abster da carne sufocada, né, e se abster do sangue. A carne sufocada é a carne de animal, é o sangue. Carne sufocada, comer animal sem você sangrar o animal. E o sangue é de matar as pessoas, né, você ser um homicida. Então, você vê que Deus tem um respeito muito grande pelo sangue, né? Até hoje. Eu lembro quando a gente era criança, né? A gente não tinha, meu pai não tinha muita gente, não tinha muitas condições, e meu pai comprava chouriço. Eu não sei se os irmãos chegaram a comer chouriço, né? Chouriço é feito de sangue mesmo, né? O sangue terrível, né? Aquilo ali é um perigo, né? Porque, poxa vida, era feito de modo artesanal, e você vê que todas as doenças, né, também, o que acontece? Elas correm pelo nosso sangue, né? Então, a vida nossa, ela tá ligada restritamente com o sangue. Então, Miguel de Cerveto, ele colocou essa ideia. Ele falou, não, ele tinha essa ideia que o sangue, né, que o nosso sangue habita o Espírito Santo. Eu também acredito nisso, né? Eu também passo a acreditar nisso, que o nosso sangue, que o Espírito de Deus habita o nosso sangue. Mas daí ele foi com essa ideia, né, irmãos? E João Calvino chamou, ele tinha escrito também um livro sobre diálogos, né, se eu não me engano, o nome era Diálogos. E João Calvino chamou ele para uma conversa. Ele foi lá conversar com João Calvino. Só que a conversa não era conversa, né? A conversa já era para matar. Ele foi queimado, né? Colocaram ele em praça pública, pegaram esse livro dele, amarraram na cabeça dele com uma coroa, né? E queimaram ele em praça pública com esse livro dele, esse Diálogos, e junto também com esse livro que ele escreveu sobre o sangue, né? Sobre a parte pulmonar. Ele foi queimado porque ele teve essa ideia. João Calvino, né, os calvinistas, né, eles não gostam muito que comente sobre isso, mas é uma parte da história também de João Calvino. João Calvino fez parte desse, assim como Paulo lá em Estevão, né, Paulo também estava junto quando Estevão foi apedrejado. Paulo fala que ele segurava as roupas, né, então Paulo fez parte também naquele dia do apedrejamento de Estevão. E no caso de Miguel de Cerveto, então, por ele ter tido essa ideia, né, sobre o sangue, ele foi apedrejado, foi queimado, né? E com 32 anos ele morreu. Jovem demais. Quer dizer, tinha muitas ideias ainda para frente, né? Mas as ideias deles até hoje, né? A ideia dele até hoje ecoa por aí. Muitos médicos usam, a medicina usa ainda, né? Vários estudos dele. O Felipe tá aí, o Felipe é um professor de história. Ele sabe melhor do que eu. Então, as ideias deles estão por aí. Irmãos, eu queria dar essa entrada, né? E dizer também para os irmãos, né? Eu estava vendo anteontem, em Ezequiel 28, a profecia sobre o rei de Tiro, né? Estou só comentando, só, irmãos, eu não entrei no que eu quero falar ainda não, estou só comentando por cima, viu? Então, eu estava vendo uma explicação, né, de um pastor, e ele dando essa explicação que, ali em Ezequiel 28, está dizendo sobre a queda, né, de Satanás, né? Ele fala, né, comenta que andava sobre as pedras afogueadas. Irmãos, quando vocês param, leiam aquela passagem, 28, Ezequiel 28, é a profecia contra o rei de Tiro. Irmãos, isso aí é uma descrição de Adão. Prestem atenção para vocês verem, é uma descrição de Adão. E as pessoas, elas têm como uma descrição de Satanás. É uma descrição totalmente de Adão. Tanto é que quando chama de querubim, essa palavra querube, ela vem desde o tempo da Síria, dos tempos da Babilônia. Querube é protetor, né? Os babilônios tinham como querube, né? E depois de lá para cá veio como querube. Então se chama protetor. Adão, quando foi colocado dentro do paraíso, ele foi colocado
para lavrar e para proteger, né? Depois Deus coloca mais 2 querubins para não deixar Adão entrar. Mas essa descrição, irmão, se vocês tiverem oportunidade depois de lerem Ezequiel 28, vocês vão ver, irmãos, que toda essa descrição que eles têm, que eles colocam como Satanás, né? Eras perfeito. A Bíblia nunca falou que Satanás era perfeito. Jesus mesmo disse que desde o princípio houve maldade dentro dele, né? E a Bíblia diz que foi posto, que o Jardim do Éden foi feito para ele. Quer dizer, o Jardim do Éden foi feito para Satanás? Não, o Jardim do Éden foi feito um jardim, e dentro do jardim foi feito um Éden, que era o Jardim das Delícias, que era para o próprio Adão. Então, esse Ezequiel 28, ele está querendo dizer sobre quem? Está querendo dizer sobre Adão. Ali mesmo diz, no princípio já diz que tu és humano. Tu és humano. Anjo não é humano, gente. Tu és humano. Então, são ideias que nós temos, sabe, sobre Satanás, sobre a queda de Satanás, mas aqui não. Eles usam isso para dizer que era Satanás, mas não é Satanás. Aqui é o próprio Adão, Deus explicando sobre Adão, né? Irmãos, eu vou me adiantar aqui, porque senão eu não vou conseguir passar tudo para vocês, porque eu escrevi, essa semana minha foi mais tranquila, graças a Deus eu consegui escrever mais, viu, irmãos? Bom, vamos lá. Tá tudo tranquilo com os irmãos? Os irmãos querem pôr alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Vocês não vão deixar ficar falando sozinho também não, viu, irmãos? Oi. Interessante que essa colocação sua aí do sangue, né? Depois no estudo atual dessa pessoa que você falou o nome aí. Miguel Servetti. Isso. Eu tiro uma lógica particular minha, que assim, que quando Deus criou Adão e Eva no Jardim do Éden, né, Deus se manifestava naturalmente para eles. Então, eu imagino que Deus conversava com eles igual nós estamos conversando agora. Sem dúvida. Após o pecado, quando eles pecaram, quando eles fizeram o que não era para ser, quando eles tiveram aí a queda, né? Eu acredito que Deus não aparecia mais da forma que ele aparecia. Imagina uma colocação dessa. E hoje, né, vamos trazer aqui agora, nos dias atuais, mas como que você fala isso, sendo que nos dias atuais as pessoas sentem Deus, falam com Deus, sentem a presença de Deus? Hoje, eu imagino, sim, essa colocação, Deus só habita, eu acho que Deus só faz essa comunicação com quem chega próximo do desejo dele, da purificação, de ser puro, longe desse mundo, longe das coisas do mundo, uma pessoa espiritualista. Nós vemos aí, como ontem a irmã Neia, lá na pregação, né, no seu estudo, ela trouxe mais a espiritualidade, do jeito dela manifestar Deus na vida dela, do que a própria palavra. Então, né, Felipe, a gente percebe que ali é que Deus não precisa se apresentar como um ser visível, tocável, para a pessoa acreditar nele. Basta você perceber aqueles que o amam, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, e aqueles que fazem ser verdadeiro na sua vida e são obedientes. Ele fala com as pessoas, igual foi falado ontem também, ele fala nos mínimos detalhes, né? Então as pessoas não percebem isso. Ou muitos que se questionam, mas como é que comigo Deus não fala dessa forma? Eu não vejo Deus falar comigo. Por quê? Porque a pessoa não é obediente, a pessoa talvez não use a sua fé, né? Porque a partir do momento que a pessoa ainda está em pecado, ela vai ter que pagar um preço, e o preço maior é esse, não se conectar com as coisas de Deus, porque é nítido a gente, quando a gente está num momento de nossa liberdade, que a gente tira tudo que não é da gente, quando a gente vai no nosso quarto, no nosso secreto, está lá, você entra em oração, que você percebe que você está viajando em espírito. Não é possível a pessoa não sentir a presença de Deus. Ei, eu ouço a voz de Deus falando comigo. Então, não precisa ele se apresentar concretamente, nitidamente, onde eu possa tocá-lo. Eu ouço a voz de Deus, eu creio que todos também ouçam. Então, essa eu acho que foi onde quebrou entre Adão e o nosso tempo atual, né, no dia de hoje, foi através da desobediência. E hoje é o que é mais pregado nas igrejas, desobediência. As pessoas sofrem, pagam preço. Por quê? Pela falta de fé,
e a desobediência. Desde o princípio, né? Igual você está falando aí, né? Justo. É isso. É interessante, Júlio, porque a pregação da tia ontem foi sobre isso, né? Desobediência. Joás, né? Ele foi até um certo ponto, ele, né, andou certo, mas depois ele desandou. Interessante que a tia comentou também, né, sobre Jesus Cristo, né? Jesus ser um carpinteiro, né? Na realidade, naquele tempo existia pouca madeira, né? Não existiam florestas, né, para ele poder usar. Então, o carpinteiro daquela época, os pais, né, tinha, tipo assim, eles pagavam para um carpinteiro poder ensinar a profissão de carpintaria, né, para os filhos dele. Interessante que a tia citou aquela passagem lá, né, de Simão Pedro falando, né, para onde iremos? Sendo que só tu tens a palavra da salvação, né, falou para Jesus. Interessante, tia, que eles estavam lá no Monte Hermon, né, e o Monte Hermon, só para você ter uma ideia, o Monte Hermon, até hoje, é uma mina de pedra, né, então a maioria das pedras que eram construídas nas casas eram tiradas do Monte Hermon. Então Jesus conhecia aquele Monte Hermon, né, ele sabia o lugar que eles estavam, e Jesus faz essa analogia com Pedro, sobre pedra, né, presta atenção, você vê, Jesus ele sabe, ele é muito sábio, né, muito inteligente, então ele fala para Pedro, né, em cima dessa pedra, porque Pedro dá a resposta para Jesus fala, em cima dessa pedra, né, erguerei, né, construirei, edificarei a minha igreja. Então Jesus, ele é muito inteligente, muito interessante. Eu ia trazer, tipo assim, eu comentei com a senhora, comentei com alguns, né, que ia trazer sobre, assim, durante a gente vai trazendo estudo, trazer sobre curiosidades, né, e uma das curiosidades que eu vou trazer vai ser sobre isso, que vai ser muito interessante, mas eu vou trazer um videozinho, e é justamente sobre essa passagem que estava na minha cabeça já trazer, uma curiosidade muito interessante do Monte Hermon, né, naquela mesma passagem de Jesus ali, vocês vão ver que interessante, não é hoje, vai ser para a semana que vem, mas vocês vão ver que interessante a analogia que Jesus faz, não só nessa, né, de Pedro, mas em outras ele ali naquele momento, que ele faz e que a gente para e pensa, puxa vida, olha que interessante, vai ser muito legal, mas vai ser para a semana que vem, tá bom? Só para finalizar minha fala aqui... Perdão, Júlio, eu atrapalhei você, Júlio, me perdoe. Não, é só para finalizar minha fala, não vou interferir, não. Quando eu falei essa colocação para vocês, não estou contando um dedo em ninguém, não, estou falando para mim mesmo, sabe? Porque eu vejo, gente, eu sou falho, sou pecador, como todo mundo, né? Quando eu falho, quando eu desobedeço, e quando às vezes eu saio daquilo que não é propósito de Deus e não agrada a Deus, eu sinto que a gente se esfria, a gente vê que Deus, não é que a gente, nós é como se estivesse andando numa linha ao contrário de que Deus tem para a gente. Então, e muitas vezes a gente paga um preço. Então, muitas vezes eu, Júlio Medina, não sou santo, não, sou uma pessoa como todo mundo, tenho pecado e falhas. Então, peco e falho também, não sou perfeito. Então, muitas vezes eu pago um preço pela minha desobediência, né? Às vezes a gente fala de desobediência, pensa que as pessoas, você aqui está apontando o dedo para mim? Não, eu estou falando de mim. Muitas vezes eu desobedeço, ou às vezes sai daquele alinhamento que Deus, poxa, cara, não faz isso, não comete, sabe? São coisas pequenas que desagradam a Deus. Eu falo, nossa, eu imagino como que Adão teve essa oportunidade de falar com Deus. Hoje eu sinto a presença dele, mas é como você... vou fazer uma colocação bem simples, né? Eu estou aqui na minha casa, estou com vocês, estou orando, estou sentindo a presença do Espírito Santo, creio eu, todos, né? Agora, você imagina eu sair do portão da minha casa, ir aqui do outro lado da rua, no bar do meu vizinho aqui, e chegar lá, abrir uma cervejinha e tomar uma gelada e bater um papo com os colegas. Você acha que Deus se agrada disso? Isso é o quê? Uma desobediência. Eu não faço isso, mas muitas vezes nós pecamos, nos erramos um ato de desobediência e saímos do alinhamento do que Deus quer para a gente, né? Então, eu acho que já tive várias perguntas na igreja e vários questionamentos de pessoas falando assim, Júlio, poxa, eu venho na igreja, cara, estou há muito tempo aqui, eu não consigo sentir a presença de Deus. Você imagina alguém falando isso para você, cara, dá vontade de chorar. Fala, meu irmão, sabe o que é isso? É desobediência. Comece a obedecer a Deus, que Ele vai falar, eu tenho certeza, o dia que Ele se manifestar para você, você vai sair correndo, você vai ficar assustado, porque Ele é presente, Ele é o socorro bem presente, Ele está presente. Basta nós obedecermos e termos fé, né? Essa é a colocação minha, estou tirando de mim isso, amém? Tá certo, Júlio. Verdade mesmo, sem sombra de dúvida. E interessante porque Adão, né? Adão, por ser um ser perfeito, né? Adão não se arrependeu. Tanto ele como Eva, né? Não se arrependeram. A gente já conversamos sobre isso, né? A primeira pessoa a se arrepender, né? Na história bíblica foi Judá, né? No caso de José, né? Na venda de José. A primeira pessoa a se arrepender foi Judá. Tanto é que Judá passou depois a ser o escolhido.
E aí foi embora, né? Aí aconteceu tudo que aconteceu. Mas Adão não se arrependeu, né? Adão não se arrependeu, não existe arrependimento de Adão. Aquela novela Gênesis mostra Adão se arrependendo, chorando, né? Diz que, eu não vi, a minha irmã que contou para mim, a Sandrinha. Ele diz que chove em cima dele, quer dizer, são duas mentiras em cima de uma só. Adão não se arrependeu e não chovia naquela época. Então fica bonito, fica muito bonito, né? Mas são coisas que não existiram. E as pessoas acabam acreditando naquilo que não existe, não é mesmo? Mas fazer o quê, né? Alguém deve estar ganhando muito dinheiro. Mas as pessoas têm que ter ideia também que novelas, né? Elas trabalham com emoção, trabalham com esse tipo de coisa, né? Então, mas só que quando eles usam a Bíblia como, né, como exemplo, daí fica complicado, porque deixa a cabeça, o pessoal já não quer saber de aprender, né? E pega um negócio mastigado desse fácil, daí babau, daí fica terrível o negócio. Irmãos, mas então eu vou começar a ler aqui, tá? Se alguém quer comentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Vamos lá. Então, irmãos, eu coloquei como livre-arbítrio, tá? Eu comecei esse, eu fiz em tópicos, então vamos lá. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio nada mais é, né? Assim, comentando antes. Livre-arbítrio nada mais é que o poder de desobedecer a Deus. E esse poder só foi dado ao ser humano. Nem os anjos têm esse poder. Nem os anjos têm um livre-arbítrio. Os anjos podem até fazer, né? Que nem Satanás pode até fazer o que Deus não gosta. Mas quando Deus passa uma ordem para Satanás, acabou. Satanás cumpre aquela ordem. Né? Então não existe livre-arbítrio entre os anjos. O livre-arbítrio é somente o que nós cometemos, né? Só o ser humano tem esse poder de livre-arbítrio, de desobedecer e não fazer a vontade de Deus. Desobedecer e não fazer a vontade de Deus. O Satanás obedece a Deus, pode até desobedecer, mas quando Deus passa uma ordem para ele, a Bíblia está repleta de casos assim. A gente pega lá o profeta Micaias mesmo comentando sobre isso, a gente vê lá mesmo em Jó, a gente vê mesmo quando Jesus Cristo, né? Quando Satanás chega até para Jesus Cristo e fala para Jesus Cristo, fala assim, ó, Jesus fala para Pedro, né? Olha, Pedro, Satanás pediu você para dar uma peneirada, hein? Mas olha, eu roguei por você. Quer dizer, Satanás pede permissão. Satanás, quando ele vai fazer alguma coisa, ele pede permissão. Então, nem Satanás tem livre-arbítrio. Foi em Adão que o material e o espiritual se uniram. Desde a criação do primeiro homem, duas forças opostas convivem nele e em seus descendentes, o material e o espiritual, o mortal e o imortal, o corpo formado pelo pó da terra e a alma, uma faísca divina. Interessante que quando alguém quis também, né, a Bíblia nos mostra, né, que uma pessoa, né, ali em Gênesis também tentou alcançar o espiritual com o material, que foi o caso de Nimrod, né, ali em Gênesis 11, né, mostra que quando o povo saiu, né, eles não queriam fazer a vontade de Deus, né, eles queriam ficar agrupados pelo medo de acontecer novamente um novo dilúvio, né? Tinha acabado de acontecer um dilúvio, foi uma coisa catastrófica, né? Nós vimos aqui o tsunami quando aconteceu em 2004, se eu não me engano, né? Como que foi terrível aquilo ali, né? Agora imagine o que o povo não passou, né? Com os canópios furando, a água caía como se tivesse caindo uma pedra em cima deles. Então muitas pessoas foram esmagadas com o peso da água, né? Foram esmagadas, saiu água tanto de baixo quanto água de cima. Existe ainda o resquício, né, desse canópio que existia em volta da Terra, existe a camada de ozônio, mas a tradição diz, né, a tradição judaica diz que era um canópio, né, era um canópio de água e que quando furou aquilo, desceu aquilo que nem um peso, desceu e, né, muitas pessoas foram esmagadas, foi coisa terrível. A gente vê o próprio Grand Canyon, né, a gente vê o próprio Grand Canyon nos Estados Unidos, não é qualquer força de água faria aquele buraco, faria aquilo que aconteceu no Grand Canyon, assim como outras estruturas da Terra, né, todas deformadas, aquilo ali não foi feito assim do dia para a noite, né? Do dia para a noite, não foi feito assim, demorado. Ali, estudiosos dizem que foi uma coisa catastrófica, né? Foi coisa rápida que aconteceu. Então, o peso da água que caiu esmagou aquele povo. Então, o povo, né, daquela época, então, na época de Nimrod, né, eles estavam com medo do quê? De acontecer novamente. Então, eles não queriam se dissipar e queriam se agrupar. Daí construíram aqueles zigurates, né, que até hoje existe. Lá no Iraque, no Irã, existe aqueles zigurates, né, que eram aquelas colunas. Então, Nimrod, ele queria atingir o céu com o material. Ele queria, através do material, atingir o céu. Assim somos nós. Muitas vezes nós mesmos queremos chegar até Deus com o nosso material. Deus nos abençoa, sem sombra de dúvida. Mas não é pelo fato de você pegar, ó, Paulo mesmo fala, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens, né? Distribua meus bens entre os pobres, mas se não houver amor, de nada, não vai adiantar de nada. Se você não está fazendo aquilo pela tua boa vontade, não adianta de nada. O Felipe levou a palavra no sábado retrasado, né? No último sábado, penúltimo sábado dos jovens, falando do mancebo de qualidade, né? O mancebo de qualidade, ele cumpria tudo, né? Tudo, se a gente fosse ver pela lei, poxa, ele era um dos principais lá no céu, mas ele não tinha amor, ele não conhecia Jesus Cristo.
Por que ele não vendeu? Porque, né, Felipe, quando que Jesus falou para ele, vai lá, venda tudo que tu tens, divida com os pobres e terás um tesouro no céu, vem e me segue. O que ele fez? Ficou triste. Por quê? Porque ele tinha muitas coisas. Então as pessoas querem atingir, querem chegar até o céu pela força, né? Querem achar que pelas próprias mãos eles vão chegar. Mas não, se nós não chegarmos através de Deus, não tem como. Enquanto as leis da natureza decretadas por Deus automaticamente obrigam toda a criação a cumprir sua vontade, só a Adão e seus descendentes foi concedido o livre-arbítrio. Aí para vocês verem. É esta capacidade que lhe permite subir até as maiores alturas espirituais, mas é também que possibilita o fracasso individual e o retrocesso coletivo da humanidade. A grandeza do homem não reside em sua força física. Muitos animais são mais fortes do que ele, e nem sua percepção espiritual, que não pode ser comparada à dos anjos, mas sua liberdade de escolha. Esta liberdade faz com que todo ato humano tenha um valor incomensurável. A harmonia do universo depende exclusivamente dele. Ninguém jamais recebeu tanto quanto Adão e perdeu tanto e de forma tão rápida. Ó, pra vocês verem, irmãos, ele estava no paraíso, né? Tinha tudo. A palavra de Deus diz que a Eva, né, foi tirada da costela dele. Por isso que diz que no primeiro, ali na primeira passagem, no primeiro capítulo, diz que macho e fêmea os criou. Quer dizer, então, Eva já residia dentro de Adão. Eva já estava dentro de Adão. Então, quando Deus tira a costela de Adão e produz Eva praticamente já estava dentro dele. Por isso que ele diz que macho e fêmea vos criou, porque automaticamente os dois já estavam num só, né? Deus separou, né? Deus fez um sono profundo em Adão ali mais tarde e separou Eva. E o nome, isso é interessante, que o nome Eva também, né? No hebraico quer dizer vida, né? Quer dizer mãe da humanidade, quer dizer vida. Então, Deus tirou a vida de Adão e deu a vida para Eva. E há essa comunhão muito interessante entre os dois. Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Eu estou lendo muito rápido? Tudo tranquilo? Estou achando o Felipe muito quieto hoje, viu, Felipe? Eva é vida. E Adão? Adão? Adão é Adão. Quer dizer vermelho, né? Adão quer dizer vermelho. Amém. E perdeu tanto de forma tão rápida, criado como homem já com uns 20 anos, com uns 20 a 30 anos de idade, Adão tinha inúmeros talentos e virtudes. Interessante que muitos acreditam, né? O professor esse dia do meu filho, né? Do Arthur, a professora, chamando a atenção deles, falou assim, ninguém, não é para reclamar não, porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce grande. Daí o Arthur, meu filho, comentou, nasce sim, a tia falou, mas quem? Adão. A professora, então fica quieto. Mandou ele ficar quieto. Sabe, eu não tinha pensado nessa resposta, gente. Ninguém nasce grande, ninguém nasce sabendo. O Eduardo falou, nasce sim, tia. Ela falou assim, quem? Adão. Ela ficou sem resposta, mandou ele ficar quieto. Fica quieto. Ninguém já, né? Interessante que também eles dizem, né, que Adão tinha entre 20 e 30 anos, né? E as pessoas passam também a querer interpretar que Adão tinha 33 anos, para dar essa idade de Jesus, né? Porque assim como Isaac, né, o próprio Isaac mesmo, né? As pessoas colocam ele entre 25 e 33 anos de idade, né? Também querem colocar também 33, mas fica bonito, né? Quando colocam a mesma idade de Cristo, né? É uma idade que representa muita coisa. Adão tinha inúmeros talentos e virtudes, era dotado de um altíssimo grau de sabedoria e compreensão e conhecimento. Apesar de sua alma divina estar dentro do corpo físico, não era um homem como nós, era um ser primariamente espiritual e mantinha uma ligação direta com Deus. Na língua hebraica, vários termos são utilizados para denominar um homem, como eu comentei semana retrasada com vocês, né? Ish, Gever, Adam, ensina que o termo Adão é superior a todos os indicados, a todos, indicando uma pessoa completa, cuja vida reflete a sua essência divina, Quando o homem, né, Adão foi criado, então a palavra para Adão em hebraico é Ish, e mulher é Ishá. Ish e Ishá, né? São as traduções para homem. A pureza é substituída pela culpa, né? Tá lá contudo, o pecado inverte as bênçãos de Deus. Como o Júlio comentou agora há pouco aí, né? As pessoas estão em pecado e querem ter conexão com Deus. Fica complicado, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e as luzes, né? As trevas e a luz. Mesmo se está tudo escuro aqui, se você acender a luz, não tem como ficar escuro e claro, né? É interessante. Então, não há comunhão entre as trevas e a luz, né? Eu vi esses dias um pastor amaldiçoando uma pessoa, dizendo que essa pessoa ia ficar paraplégica. Você vai ficar paraplégica, a partir de hoje você vai ser um paraplégico,
que não sei o que. Eu falei, gente do céu, um pastor falando isso para a pessoa, que ele vai ser um paraplégico, né? Tá na internet aí, até um pastor famoso, né? Eu falei, gente do céu, como que uma pessoa dessa tem comunhão com Deus, né? Como que uma pessoa dessa pode propagar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é vida, né? Como que ele pode colocar vida e morte ao mesmo tempo? Porque a pessoa não concordou com ele, né? Sobre, acho que era dízimo, uma coisa assim. E ele amaldiçoou aquela pessoa, assim, nas frente das câmeras e na frente ali de milhares de pessoas que estavam ali com eles ali também, né? Eu falei, gente do céu. Por isso que acontece, as pessoas, sabe, são muitos pastores agora, eles são muito, levantam muitos pastores, né? E essas pessoas não têm ideia nenhuma da Bíblia, eles não têm conhecimento nenhum, porque eles falam que não precisam, né? Eles dizem que não precisa você conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer Jesus Cristo, né? Um próprio pastor, um rapazinho jovem também. A Rita chegando. Bom dia, Rita. Paz de Deus. Bom dia, Rita. O pastor, vamos lá. Então, esse pastor jovem também, ele diz que ele não pode, nós não podemos chamar a atenção dos nossos filhos com base com a Bíblia. Não podemos usar a Bíblia para poder chamar a atenção dos nossos filhos. Porque os nossos filhos têm uma comunhão individual com Jesus. Então, Jesus, se quiser comunicar alguma coisa para nós, para os nossos filhos, ele comunica através do coração. E nós não podemos mais usar a Bíblia para chamar a atenção de nossos filhos. Vocês estão tendo noção do que está acontecendo? Eles estão tentando tirar a autoridade da Bíblia, porque uns já estão dizendo que a Bíblia é arcaica. Que o linguajar da Bíblia não serve mais para os jovens. Ué? Não é o jovem que tem que servir para a Bíblia tem que servir para o jovem. Você vê como está mudando as coisas? As pessoas tentam acoplar o modo de vida deles, tentam acoplar a Bíblia ao modo de vida deles, mas eles não querem acoplar a Bíblia ao modo de... se acoplar à Bíblia, né? Viver de acordo com a Bíblia manda. São os últimos dias, né? As pessoas, como eu disse aquele dia, as pessoas querem ir para a igreja para se sentir bem, né? Eu garanto para vocês que a igreja não é um lugar para você se sentir bem, né? A igreja é um lugar para você ter comunhão com Deus. Muitas vezes ali aperta seus olhos, ali é mostrado os erros seus, né? As pessoas esses dias também eu gosto de dar exemplos por causa disso. Eu vi um jovem, ele falando, né? Dizendo que estava se arrependendo dos pecados dele, mas dando risada. Eu roubava e dava risada. Eu matei um rapaz e dava risada. Eu falei, esse cara se arrependeu? Esse cara está sabendo o que está acontecendo com ele ali, né? Muitas pessoas vão na igreja e quando um pastor, alguém pede para levantar a mão, muitos ali levantam a mão assim como eu posso dizer para você? O pastor persuade, às vezes, faz aquela persuasão na cima da pessoa, a pessoa sente que tem que levantar a mão, mas ela, por si própria mesmo, ela não se arrependeu de nada, né? Porque as pessoas não sabem nem o que é arrepender, as pessoas confundem arrependimento com remorso, né? Arrependimento é coisa triste, você fica triste, né? Você sente vergonha daquilo que você fez. Remorso é momentâneo, você faz agora, você tem aquele, né? Aquele sentimento, passa 2, 3 minutos, você faz de novo. E o que a gente mais vê é remorso, né? As pessoas sentem muito mais remorso do que arrependimento. As pessoas não se arrependem mais. E outra coisa, há alguma coisa errada na sua vida, não é a falta de arrependimento sua, não. É Satanás. Tanto é que o próprio Adão usou esse argumento, né? Quando Deus chegou e chamou a atenção de Adão, o que Adão falou? Falou, não, foi aquela mulher que o Senhor me deu. Daí a mulher, não, foi a cobra que fez isso. Então, em momento não se arrependeram. Adão ali naquele momento podia falar assim, me perdoe, Senhor, eu errei. Eva também, me perdoe, eu errei. Mas não, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Assim é agora, as pessoas vão na igreja, está acontecendo uma coisa errada, o problema não é a falta de arrependimento deles, não é a mudança de caminho. É Satanás. Satanás está levantando contra mim. Satanás se levantou contra mim. Meu Deus do céu. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos uma ideia, até hoje, nós temos uma ideia assim meio, como posso dizer para vocês, errada sobre Satanás, né? Como eu disse no começo, a gente estava comentando, né? Satanás, ele só faz, né? Só comete o que ele tem que cometer em cima das permissões de Deus. Ele não age fora das permissões de Deus. Ele é um anjo caído, né? A gente sabe que desde o princípio ele é mau, mas ele age segundo a ordem de Deus, né? As pessoas acham que Satanás faz o que ele quer, não. Satanás age com a permissão de Deus, né? A Bíblia está repleta de exemplos mostrando para a gente. E Adão está aí também. Irmãos, a expulsão. Pouco após comer da fruta da árvore do conhecimento, Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden.
pois Deus não permitiria que o homem estendesse sua mão e retirasse algo da árvore da vida, ingerisse e vivesse para sempre. Interessante, irmãos, que automaticamente, quando Adão e Eva eles pecam, né? O que Deus fala? Vamos tirar eles daqui. Por quê? Porque se eles comerem da árvore da vida, o que aconteceria? O que aconteceria, irmãos, se Adão e Eva comessem da árvore da vida? Eles viveriam eternamente. Automaticamente, o mal também viveria eternamente. A ideia de Satanás, qual é que era? Que eles pecando, comendo do fruto proibido, eles viram que pecaram, o medo de morrer, né? Porque automaticamente, quando eles tiveram na cabeça deles a ideia do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a entender que eles iriam morrer. Eles passaram a entender que eles iriam morrer. E o que eles iriam fazer automaticamente? Comer do fruto da vida eterna. E eles automaticamente, comendo o fruto da vida, Satanás também passaria a viver eternamente. Satanás não poderia mais ser destruído. Nunca mais Satanás poderia ser destruído. Assim como Adão e Eva estariam vivos até hoje, Satanás não seria mais destruído. Nunca mais. Ele viveria eternamente também. Então, a ideia de Satanás era bater aqui para acertar ali. Né? E o que Deus fez automaticamente? Tirou eles fora do paraíso. Para eles não ter, você vê, colocou querubins, porque Deus imaginou, né? Vamos que eles queiram entrar também. Porque tendo uma árvore da vida, gente, né? Imagine você sabendo que você vai morrer. E você sabendo que ali tem uma árvore que vai fazer você durar a vida eterna. Poxa. Então a intenção de Deus foi o quê? Cercar aquilo ali. Adão e Eva não teriam condições de usufruir do fruto da árvore da vida, né? E os irmãos sabem, os irmãos têm uma ideia de qual seria o fruto que Adão e Eva comeu? Irmãos chutam aí alguma coisa? Quem acertar vai ganhar um pudim da Alba. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pudim do marido da Alba, eu nunca comi um pudim tão gostoso, irmão. Compre para vocês verem. Uma delícia o pudim, uma delícia. Podem encomendar da Alba, aquele pudim de padaria, nem é o pudim de leite condensado. O pudim de leite condensado deve ser mais maravilhoso ainda. Mas aquele pudim de padaria mesmo, né, feito de trigo, que delícia. Com coco ralado embaixo, uma delícia. Quem acertar vai ganhar um pudim da irmã Alba. Eu não queria acertar não, mas como você falou que vai ganhar um pudim da Alba, então eu vou falar que é uva. O Júlio, ó. O Júlio jogou lá em cima, ó. Os irmãos têm uma ideia? Eu acho que é alguma coisa espiritual, não física. A irmã Alessandra, tá vendo, gente? Deu, Elber. Oi, Delfino. Acho que é a uva também. Estou na concorrência com o Júlio. Aí, caramba. Deu, Elber. Uma coisa que eu ia falar também. Ô, Delfino, vamos rachar. Ó, beleza. Viu, Elber? Vai falar o seguinte. Imagine se não houvesse a morte, o homem com a maldade no coração do jeito que tem e misericórdia, como seria? Já imaginou, Delfino? Você viu do que Deus livrou a gente? Viu? Então, Deus deu um limite também de idade para nós, o homem viverá até os 70, o máximo enfado ou cansaço também, para poder dar um limite, porque o homem estava descontrolado, porque ele achou que ele podia fazer tudo que ele quisesse e não ia acontecer nenhum mal com ele, entendeu? Então, Deus veio para colocar um limite, né? Verdade. E quanto a outra coisa também, para o povo que tem intimidade com Deus, é só olhar Crônicas 7:14, né? Que fala lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, orar, buscar a minha face, converter-se dos maus caminhos, aí sim ele ouvirá do céu e sarará a terra. O povo não quer isso, não quer se humilhar, não quer buscar a face de Deus, não quer se converter dos maus caminhos, não quer largar das coisas do mundo. Não quer, é verdade mesmo. É difícil, entendeu? Então, a partir do momento que a gente se guarda, se livra desse mal, né, procura a comunhão com Deus, aí sim a gente acaba tendo a experiência com Ele, que é o que o Júlio estava falando, e consegue realmente ser abençoado. Verdade. Não é falar, mas é pelo agir. Pelo agir nosso que é o mais importante. Verdade mesmo, Delfino. Né, irmão? Oi. Até em concordância com o que o irmão Delfino está colocando, eu acho que o que é mais sério nisso tudo é a tentativa de conciliação. E isso, muitas vezes, a gente vê dentro da igreja. Que nem como você falou, muitas vezes a pessoa aceita a Cristo, mas ela aceita com um olhar
não de arrependimento, né? E às vezes, como você falou, dá risada, né? Como se fosse qualquer coisa, não é sincero. Então, o que acontece? Muitas vezes, dentro das igrejas, a gente percebe isso, né? Eu não sei se isso seria uma falha das novas vertentes de igreja que colocam essa possibilidade, como a gente já vem falando há algum tempo, dessa questão da liberdade. Essa liberdade que Cristo dá está sendo usada para quê? Essa liberdade, como até a Cristiane colocou na semana passada, né, da liberdade virando libertinagem. Verdade. Né? Então, quer dizer, eu estou com o meu pé na igreja, mas eu estou com o pé com as coisas que eu gosto do mundo. Espera aí, se a gente observar no Evangelho, a gente tem várias passagens que colocam o Cristo falando, toma a tua cruz e siga. Como você citou o exemplo até da ministração do mancebo de qualidade. O que nós vemos naquela situação? É Cristo pedindo renúncia. Verdade. Tudo bem, ele está seguindo os mandamentos, mas só que ele renuncia também do material, ele renuncia das riquezas. Então, quer dizer, você tem esses impeditivos. Eu acho que é isso que precisa ficar claro para quem, principalmente para os domésticos da fé. Primeiramente, porque nós estamos na presença de Deus, nós conhecemos a verdade, né? E a gente tem que saber para onde que a gente está usando essa verdade, porque isso é cobrado mais de nós, porque nós conhecemos, nós temos a palavra. Verdade. Né? É diferente de quem está lá fora, é diferente do ímpio, que está lá fora, que ele já está imerso nesse mundo, nesse mundo de perdição. Então, muitas vezes, eu olho com preocupação. Muitas vezes, quando fala, você tem liberdade, você é livre em Cristo Jesus, mas que liberdade é essa que as pessoas estão entendendo a tal ponto de, muitas vezes, a gente vê a pessoa com um pé aqui e um pé lá. Verdade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ela é bem clara. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve bem a um, ou você serve bem a outro. Os dois, ter um pouquinho dos dois, não dá. Não tem jeito. Então, essa questão que nós temos que estar atentos dentro das igrejas, que é uma fala muito comum. É uma fala muito comum. Eu já vi muitos irmãos que chegam e falam dessa liberdade. Eu falo, mas que liberdade é essa que o pessoal está falando? Ô Felipe, essa liberdade é usada muito na expressão por pastores, pessoas que conversam, né? Elas não entendem que essa liberdade é uma liberdade que antigamente não tinha, de se ler a Bíblia, de orar de falar em praça pública, locais fechados e em fábrica. É a liberdade de você expressar Deus, não a liberdade de fazer as coisas do mundo. Então as pessoas confundem essa colocação. Você é livre para adorar, você está se você se redimir dos seus pecados, se redimir das coisas do mundo, né? Você está livre para adorar a Deus, falar dele, e ainda mais aqui no nosso país, que você tem a liberdade de expressão religiosa. Então, é essa liberdade de fazer a menção da palavra de Deus, né? Não a liberdade de viver as coisas do mundo. Nada, né? Mais que isso, né? Isso. E duas colocações. Nada mais bacanas, que isso, né? Não. E essa que o Elber falou, naquilo que eu falei, o Elber falou, matou a charada na hora, né? Falou do arrependimento, né? Da renúncia. E o Delfino veio com essa palavra de 2 Crônicas, que eu estou lendo aqui, o Delfino, que maravilhoso essa palavra, né? Se todo mundo tivesse essa colocação, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, né? Buscar a minha face, buscar Jesus, e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que colocação, meu filho. Agora é Deus pela sua vida e por essa mensagem. São mensagens, né, que é uma colocação básica para seguir a Deus, dessa liberdade que nós estamos falando, né? E não para, aceitei Jesus, estou salvo, então vamos lá, vamos para a festa. Verdade. É muito interessante mesmo essas colocações, né?
São bem pertinentes, né, pela situação, a gente vê, porque que nem o irmão comentou, né, se o povo se arrepender, né, e voltar a Deus, Deus vai ouvir, né, as orações. E a gente vê também, né, em todas as profecias de juízo de Deus, quando Deus dá uma profecia de juízo, de destruição, aquilo não era para se cumprir, né? Nós vemos lá o próprio Jeremias pregando 65 anos, Jeremias pregou 65 anos, nunca ninguém acreditou numa pregação de Jeremias, ninguém nunca se arrependeu ouvindo uma pregação de Jeremias, né? Mas Jeremias, se o Jeremias dependesse da aprovação do povo, Jeremias não saía para levar a palavra, porque as pessoas falavam para Jeremias, a gente está de saco cheio de ouvir suas palavras, Deus não fala por você, né? Mas Jeremias se fiava em Deus. Tanto é que Jeremias um dia virou para Deus, falou, Deus, está tão difícil hoje. Deus vira e fala para Jeremias, Jeremias, se está difícil hoje, amanhã vai ser mais difícil ainda, né? Se hoje está difícil, amanhã vai ser muito mais difícil. E há uma passagem muito interessante, né, de Jeremias, lá em Jeremias, que o rei Zedequias, né? O rei Zedequias e o servo dele chamado Passur, né? Mandou prender Jeremias. E Jeremias ficou lá 8 dias, né? Naquele poço, né? Sem comida, né? Muito mal alimentado. E Zedequias achava, né? Que Jeremias sairia de lá quebrantado. Falou, não, ele vai sair de lá falando o que eu quero que ele fale, né? Daí Jeremias saiu de lá, né? Zedequias mandou chamar Jeremias veio até a presença dele. Daí Zedequias virou e falou, isso então, Jeremias, o que você tem para falar para mim, né? A palavra de Deus diz que Jeremias endireitou o corpo, levantou a mão e falou, Deus manda te dizer, e arrebentou com Zedequias do mesmo jeito. Então, vocês veem que interessante? A tempo e fora de tempo, Jeremias nunca deixou de pregar. Não quer dizer que as pessoas vão acreditar na sua palavra, assim como a palavra de Deus diz que o evangelho será pregado em todo mundo. A palavra de Deus não diz que todo mundo vai acreditar, mas que o evangelho tem que ser pregado, né? Que nesse canal que nós temos hoje, né? Esse canal de internet, são caminhos. Assim como na época, né, de Cristo, os romanos, os gregos antes, mas os romanos tinham construído mais ou menos 80 mil quilômetros de estradas. Então, essas estradas foram usadas para quê? Para que os discípulos fossem pregar a palavra de Deus, né? E Antioquia, que foi o primeiro lugar, né? E depois foi para todos os lados, foi até para Macedônia mesmo, Europa. Então, eles andaram por todos os lugares, usando o quê? Esses meios de comunicação. E nós temos hoje, né? Esses caminhos que nós temos aqui, no caso da internet, a palavra de Deus está se propagando muito mais rápido, né? É óbvio, nem todos vão acreditar. Mas o papel nosso é levar a palavra, assim como Jeremias, né? Jeremias pregou 65 anos. O interessante é que no final da vida de Jeremias, você pensa assim, não, mas no final de vida, pelo menos não sei, depois de 65 anos, Jeremias ficou tranquilo, né? Não. O rei, né? O rei deixou Jeremias, Nabucodonosor deixou Jeremias ir para o Egito, e chegando no Egito, judeus apedrejaram Jeremias até a morte. Jeremias foi apedrejado até a morte depois do Egito. Então, você vê, viveu a vida inteira pregando a palavra de Deus. Vivendo a vida inteira. E ninguém nunca acreditou no que Jeremias falou. Ninguém nunca se arrependeu com as pregações de Jeremias. Mas Jeremias nunca se deixou levar pelo povo. Jeremias se deixava se levar por Deus, né? Então, essa é a função da gente, né, irmãos? Até na família da gente mesmo, né? A gente vai falar de Deus, muitas vezes tem irmão da gente que vira a cara pra gente, chama a gente de chato, mas pelo menos nós fizemos a nossa parte. A semente foi plantada, né? A gente não entende como que vai crescer, porque até hoje a gente não entende, né, irmãos? A gente coloca uma semente assim na terra, poxa, numa terra, uma coisa assim, de repente, de uma sementinha nasce aquela planta enorme, né? O irmão Delfino conhece muito que ele planta bastante coisa, né? Então, de repente, nasce tudo aquilo daquela sementinha pequenininha. Por quê? Porque a terra deu vida para ela. Então, a nossa função é plantar, né? Plantar e regar. O conhecimento é de Deus. A palavra de Deus diz isso, né? Amém. De Deus. Alguém quer comentar alguma coisa, Delfino? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Então tá, mas então, irmãos, e o fruto? E o fruto? Tá valendo o pudim lá da irmã Alba lá, irmãos. É a uva. Uva. Vamos lá. A uva unida deu fino. Duas uvas. O Elber, a gente vê muitas colocações, não sei nem se é bíblica ou mas já vi algumas pessoas comentarem que o fruto foi quando Adão realmente percebeu Eva como mulher, no sentido sexual. Tem alguma coisa a ver com isso? O pessoal coloca, né, como fruto proibido, né, ter tido relação, né, ô irmã. Mas a Bíblia não fala, porque quando Deus passa, né, um mandamento para Deus, fala para o próprio povo mesmo, né, crescei-vos e multiplicai-vos, então automaticamente o fato de ter relação, ele passa a não ser um pecado, né, porque isso é permissão de Deus, porque para ter, né, para o povo poder, né, criar, vai ter que ser obrigado a ter uma conjunção, né.
Então, muitas pessoas acreditam, sabe, Alessandro, em cima disso, que nós nascemos no pecado pelo fato, né, de ter esse tipo de relação. A Bíblia não fala isso, porque esse é o mandamento de Deus, o mandamento noético, né, o mandamento adâmico. Crescermos e multiplicarmos. Como é que nós vamos crescer e multiplicar, né, sem ter relação? Daí fica difícil. E apesar que existe hoje, né, essas inseminações artificiais, esse tipo de coisa, né, mas naquela época não existia esse tipo de situação. Então, crescermos e multiplicarmos usando, né, do artifício que nós temos, né, até então Não, mas eu tinha entendido, assim, que ele desobedeceu a ordem de Deus, meio que ele fez, ele quis antes da autorização de Deus. Não tem nada a ver, então. As pessoas colocam isso, sabe para quê, Alessandra? Na realidade, eu já vi muitos estudos sobre isso, sabia? É mais querendo culpar o ser humano, né? São pessoas mais puritanas, né? Elas querem culpar o ser humano pelo fato de ter relação, então eles puxam Adão na história, né? Eles trazem Adão de lá para cá e colocam como se fosse, né? No caso, a relação entre o homem e a mulher como pecado, né? Mas, na realidade, Alessandra, a Bíblia nos ensina que isso aí foi mandamento de Deus, né? A partir do momento que Deus cria o homem e a mulher, automaticamente teria que nascer através dos dois, né? Então, se é um mandamento de Deus, não poderia ser um pecado. Então, em cima disso, olha só, vou comentar uma coisa com vocês, né? Em cima disso, a Igreja Católica, ela viveu a Idade Média toda, né? Pressionando as pessoas acreditavam que já nasciam em pecado. A palavra de Deus não diz que a gente nasce em pecado. A palavra de Deus diz que nós temos como que eu posso dizer para vocês? Uma caída para o pecado, né? O ser humano. Mas daí Moisés diz o quê? Que desde a sua meninice, o homem já tem uma vontade de fazer o que é errado. Porque vamos supor, né? Quando Jesus chama aquelas crianças, vinde a minhas criancinhas, porque delas é feito o reino dos céus. Mas espera lá. Como que Jesus fala que do reino dos céus é feito de crianças, né? Porque eles não têm maldade. O ser humano só passa a ter noção da maldade quando ele começa a passar, quando ele começa a crescer. Não no fato da concepção. Daí nós vemos lá em Salmos, né, 51:5, o rei Davi mesmo falando, concebido fui em pecado. Pelo fato do rei Davi ter nascido, né, de cabelo vermelho, Davi nasceu ruivo. Davi achava que ele era fruto de um pecado, de algo errado. Porque as pessoas que eram ruivas naquela época, elas eram tipo como um pecado, como um pecador, né? Como uma maldição que foi jogada em cima delas. Mas a palavra de Deus não diz que nós nascemos do pecado. Nós nascemos com a propensão para o pecado. Nós herdamos de Adão, sim, a morte, sem sombra de dúvida. A partir de Adão, nós herdamos a morte. Mas o pecado, não. O pecado, nós temos como eu vou dizer para vocês? O livre-arbítrio de cometer ou não. Essa é a diferença. Então, o que acontece? Por isso que na Igreja Católica eles batizam crianças, porque eles acreditam que na concepção, né, você já nasce em pecado, então batizando você criança, automaticamente você está quebrando essa linha. Mas a Bíblia não ensina dessa forma, né? São ensinamentos, né? São lentes romanas que até hoje nós temos essa ideia e a gente propaga isso, mas quando você vai ver na Bíblia, não existe exemplo para isso. A única passagem que as pessoas citam é esse Salmo de Davi, 51:5, que ele fala, concebido fui em pecado. Daí pronto, em cima disso veio toda uma teologia, né, de ter que batizar a criança, porque se não batizar a criança vai para o inferno, mas a Bíblia não ensina a gente dessa forma, né? A Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia diz que da sua meninice, a partir da nossa meninice, a gente já tem assim uma caída para fazer o mal, né? Mas o fato da concepção, o nascimento, isso não quer dizer que você já nasce já uma pecadora e que já vai para o inferno, não. Você vai ter o livre-arbítrio de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Em cima disso, você vai viver a sua vida, né? Óbvio que o mundo está aí, é muito difícil a gente não conseguir pecar, né? Deixar de pecar. Mas não quer dizer também que já nasceu, já vai para o inferno. Quer dizer, então, que toda criancinha que nasceu, bebezinho nasceu, Deus me livre e guarde, foi abortado, já vai para o inferno. Isso aí não existe. Então, concebido fui em pecado, é Davi falando do fato dele, né, uma coisa dele mesmo, né, dele ter sido nascido ruivo, né, dele ter sido totalmente descartado pela família dele, né, pelo ser ruivo, tanto é que a gente vê lá que quando o próprio Samuel chega mesmo na casa de Jessé, Davi não estava na casa, Davi estava trabalhando, Davi não tinha uma comunhão com os irmãos, Davi não vivia, por quê? Pelo fato dele ser ruivo. Assim também existe um outro ruivo depois lá no Novo Testamento, que é Rufo, né, que era filho de Simão de Cirene, aquele que ajudou a Jesus carregar a cruz. Então, esse Simão de Cirene tinha 2 filhos, um chamado Alexandre e um chamado Rufo. Rufo quer dizer vermelho, também era uma pessoa excluída também da sociedade. Então, são ideias que vêm de lá para cá. Mas o fato da concepção, a Bíblia não fala que o fato da concepção ser um ato de pecado, porque é um mandamento adâmico.
crescei-vos e multiplicai-vos. Então, se Deus passa esse mandamento para a gente, passa essa ordem, automaticamente isso não é um pecado, isso é uma ordem de Deus, e que a ordem de Deus não é pecado. Não é mesmo? Falei demais, gente? Não, interessante que o que a Alessandra falou é que muitas pessoas têm essa colocação mesmo, que nós somos fruto do pecado. E na igreja que você está falando aí, citando, né, eles batizam as crianças porque a criança não morra pagã. Justamente. Né? Acham que até naquele momento do batismo ela não é livre do paganismo. Mas quantas crianças, infelizmente, passam pelo batismo e cometem pecados bárbaros, né? Acabam continuando pagã. Então, essa é uma contradição bendita mesmo. Verdade. Irmãos, então vamos lá. E o fruto? Vamos lá. É uva, é maçã, é pera, é banana, é laranja. Delfino, nós vamos comer a torta da Alba, hein? Tamo junto, vamos rachar o meio. Alba, hoje à noite na igreja tá bom, não precisa ser para amanhã não, tá? Alba, disse que é a uva porque antes a uva era grande, o cacho de uva, lembra? Quando eles carregaram um cacho de uva, 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Justamente. Quando os espias foram lá em Canaã, né? Buscar lá lá vigiar Canaã, né? Trouxeram como exemplo. Então, irmãos, eu vou passar para vocês como que é na cultura judaica, né? Na cultura judaica é tido como a uva, né? É tido como a uva, porque nós vemos depois até mesmo Noé. Noé, ele leva, né? Uma parreira de uva, depois ele se embebeda, né? Ele bebe. Então, a uva, até então, ela era tida como algo pecado, né? Os judeus diziam que eles tinham que se manter longe da uva, né? Mais tarde, depois, com o kibbutz, né? Com o kibbutz, que é a ceia, né? É que nem a ceia que nós vamos ter hoje na igreja, né? Interessante. Os judeus, eles têm o kibbutz, né? Que antes de toda a alimentação deles, eles fazem uma ceia, que é com uva, né? E o pão. O pão, na realidade, desse kibbutz, né? Assim como o pão que Jesus, né? Quando Jesus teve a Santa Ceia com os discípulos, aquele pão lá poderia ser um pão com fermento. Ele só não foi com fermento pelo fato de ser os 7 dias, né? Está cumprindo os 7 dias da Páscoa. Mas era uma alimentação feita com uva, né? No caso, uva, o suco da uva e o pão. Então, a gente vê que a uva, ela foi... O próprio irmão também falou, Delfino falou dos espias, né? Foram buscar... Um dos alimentos foi o quê? Foi uma uva, foi uma barreira de uva que era enorme, né? Então, 2 pessoas tiveram que trazer. O próprio Noé se embebedou com a uva, né? Passou a se embebedar, ele levou uma parreira de uva, fez o vinho, se embebedou. E eles acreditam que a uva, por quê? Ficava entre a uva e o figo, né? Até porque depois eles cozeram folhas de figo e se esconderam atrás das folhas de figueira, né? Mas entre a uva e o figo, eles dizem, né? Os cientistas dizem que a digestão no organismo é muito mais rápido da uva. A uva, ela passa a fazer parte do organismo da gente muito mais rápido. E muito interessante para vocês verem, né? Hoje é Santa Ceia, né? Hoje é a ceia nossa. E há algo muito interessante nisso. Por quê? Porque o fruto, né? O pecado, estava fora de Adão. Adão era um ser perfeito. Adão e Eva eram um ser perfeito. Eles passaram a ser imperfeitos quando eles fizeram o quê? Internalizaram aquilo que não era para fazer, né? A gente vê como que a catástrofe que foi, né? O cataclismo, nós até comentamos. Então, estava fora deles, né? Estava fora deles aquele mal. Ao colocar dentro do organismo, aquilo passou a fazer parte do organismo deles, né? Eles passaram a ter aquilo, né? Dentro do organismo deles. É a mesma coisa hoje a ceia nossa, né? Muitas pessoas tomam ceia sem saber o que estão fazendo, né? É óbvio. Quantas pessoas, né? Eu, quando era criança, a gente pegava doce, né? Nesses lugares, né? São Cosme e Damião. E o que era feito antes deles darem aqueles doces? Assim como são feitas as carnes para os ídolos, né? Eles faziam aquela oração, né? E não é que aquele santo fosse entrar dentro daquele doce, mas aquele doce significava aquele santo. Então, quando você internaliza alguma coisa devotada a ídolo, automaticamente você está internalizando aquilo que é o ídolo, né? Você está comendo aquilo que o ídolo... E o que aquele ídolo vai fazer na sua vida? Né? Assim como a Santa Ceia. Quando a gente toma a Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia? Significa Jesus Cristo, né? Você come aquele pão, você toma aquele vinho, né? Aquele suco de uva. Automaticamente, Jesus não está ali, mas está representado em cima desses itens. E você fazendo isso, se você faz isso, sabendo o que você está fazendo, né? Se você é
uma pessoa limpa, né? Uma pessoa que se arrependeu de tudo que você fez, e isso vai trazer bênção para sua vida. Agora, muito interessante, por que Jesus diz que não se costura remendos novos e investir em roupas velhas? Por quê? Porque não aguenta, ela rasga, né? Até que na casa da gente acontece isso. Se você toma uma santa ceia em pecado, automaticamente seu corpo é o antigo. Em vez de trazer bênção para sua vida, vai trazer o quê? Maldição para sua vida. Então é muito interessante as pessoas, Paulo fala lá em Coríntios, você observar como está a sua vida, porque não é brincadeira. As pessoas tomam Santa Ceia como se fosse brincadeira. As pessoas não têm noção do mal. Se você está bem com Deus, se você está certo no caminhar de Deus, se você se arrependeu dos seus pecados, isso te traz bênção. Mas do contrário, te traz maldição. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Olha a vida, o que aconteceu no decorrer da vida deles. Então é muito interessante quando nós vamos tomar Santa Ceia, irmãos. É claro que a gente está conversando entre adultos, eu garanto que todo mundo aqui sabe. O arrependimento, sabe? Por isso que muitas pessoas estão doentes, por isso que muitas pessoas não são curadas. A Santa Ceia é algo muito importante, gente. Sabe? A Santa Ceia, vou dizer uma coisa para vocês, é vitamina do cristão. Nós dependemos, o bom seria se nós pudéssemos fazer toda semana. No Didaquê, no livro dos discípulos, né? Eles faziam toda semana. Toda semana era feita a Santa Ceia. Para quê? Porque aquilo era o meio de proteção interior deles. Eles acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. Então é muito interessante a Santa Ceia, irmãos. Quando você internaliza aquele pão, internaliza aquele suco de uva, você está internalizando Jesus Cristo. Agora, se o seu corpo for velho, meu irmão, vai se rasgar. É hora que pessoas ficam doentes, sabe? Não só doentes carnalmente, né? Fisicamente, mas espiritualmente, sabe? São pessoas que você vê que não há melhora na vida dessas pessoas. Por quê? Porque até hoje estão em roupas velhas, estão vestindo roupas velhas. Até hoje não mudaram de roupas. Irmão, mas aqui, voltando, a uva é tida como o fruto proibido, pelo fato dela ser muito mais rápido assimilada no organismo. Então, ao comer, né, ao digerir, ela é digerida pelo organismo, né? Ao comer, ela é digerida pelo organismo. Então, a uva é tida como o fruto proibido, irmãos. Tá? Agora a irmã Alba vai presentear o Delfino, a Alba já foi lá para a cozinha começar a fazer a nossa torta lá. Já foi lá para a cozinha, né, Alba? Estou vendo que ela foi lá para a cozinha. Começando a fazer a torta lá. Vai dividir em dois, Delfino. Isso. Eu acho que já foi mesmo, viu? Sumiu A Alba vai dar o pudim, mas quem vai pagar vai ser o Felipe e a Alessandra. Aí é. A Alessandra... Não estava sabendo disso, não. Era segredo. Viu, Walter? Oi. Ali para Adão e Eva era pecado, no caso, a uva. Mas para Paulo, no caso, ele colocava um pouco de uva na água para beber por causa do problema que ele tinha estomacal, não era isso? Ah, sim, depois mudou, né? Depois mudou. Tanto é que o próprio Jesus Cristo mesmo usou, né? Passou a usar o vinho, né? Interessante que quando nós vemos Jesus lá, né? Jesus está na cruz, é colocado na boca dele, né? Aquela mistura, né? De vinagre, né? E, irmãos, historiadores, Felipe é um historiador, Felipe deve saber melhor que eu. Historiadores acreditam que ali onde Jesus foi crucificado existiam banheiros públicos romanos, né? E nos banheiros romanos, o que era usado para se limpar? Olha pra você ver que coisa terrível, irmãos. O que era usado para se limpar um romano depois que ele usava um banheiro? Então ele sentava naquele vaso, né? Tinha aquele... Era coisa terrível, né? Tinha aquela água que sempre corria, né? Mas para se limpar, eles usavam uma bucha com vinagre, embebido em vinagre, e se limpava. Muitos acreditam que foi colocado em Jesus, né? Para machucar, para judiar de Jesus, foi uma dessas buchas usadas em banheiro, embebidas em vinagre, né? As pessoas usavam para se limpar, né? Foi embebida e passada no rosto de Jesus Cristo, aquela bucha, porque ali, né? Em escavações recentes, diz que ali onde eles acreditam Jesus foi crucificado, né? Porque até então nós temos a ideia de Helena, né? A mãe de Constantino, que 300 anos depois de Jesus Cristo, quando eles foram para Roma, né? Para Jerusalém. Então, as pessoas foram indicando para eles, aqui Jesus foi enterrado, aqui Jesus foi crucificado. E em cima desse lugar que mostraram para ela, já existia, em escavações, um antigo banheiro. Então, muitos acreditam que aquilo que o guarda colocou na boca de Jesus era uma dessas buchas usadas em banheiro. Vocês acreditam nisso?
É uma das hipóteses usadas, porque o romano não usava aquilo ali. Eles não colocavam aquilo ali para passar no rosto nem nada. Era usado só para limpeza, né? Eles iam no banheiro e se limpavam com aquele tipo de esponja. Agora, vocês já imaginaram que situação, irmãos? Já imaginaram que situação triste Jesus passou numa situação dessa? Né? Terrível, mas fazer o quê, né? Para quem já estava lá, né, na cruz, eu acho que isso aí não foi nem tanto. E Jesus, por ser um nazireu, né? Jesus, pelo fato de ele ser um nazireu, ter um voto nazirato, né? Ele não poderia ter contato nenhum com vinagre. Ele não poderia ter contato com vinagre, né? E só que eu garanto que o soldado romano não sabia disso, né? O soldado romano não ia ter essa ideia das leis, né, mosaicas lá, não ia saber que Jesus era um nazireu e não ia saber que o vinagre ia fazer mal para Jesus. Eu acho que foi mais maldade, porque como volta a falar com o Felipe, um professor, ele sabe que os soldados romanos, para eles, não existiam, não existiam limites, né? Eles faziam o que eles queriam. Eu acho que eles só perdiam para os etruscos, que eram bem piores que eles, né? Mas em selvageria, os romanos eram terríveis. Então, esse fato, para eles, não ia mudar muita coisa, né? Pode ser, mas pode ser que ele fez isso duplamente, um para humilhar e também porque ele já sabia que não podia ter contato com o vinagre. Então, ele Verdade, fez... Alessandro. Verdade mesmo. Verdade mesmo. Sem sombra de dúvida. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Tô achando o Felipe muito quieto, hein, Felipe? Vamos lá. O motivo da expulsão traz à tona outra pergunta. Por que um homem não podia comer da árvore da vida e viver para sempre? Olha lá, como eu comentei aquela hora, né? Viver para sempre. Eliminando a maldição imposta pelo pecado inicial. Por que a árvore da vida não poderia servir como antídoto? Na realidade, apenas agravaria o problema, pois uma vez incorporado o mal no ser humano, a vida eterna significaria que também o mal viveria para sempre. Agora é interessante que há uma história, pra você ver, existe uma história, tô morrendo de sede aqui, irmãos, e ninguém trouxe água para mim que é você acredita? Eu tô engolindo saliva aqui. Há uma história judaica, há uma história... Oi? A irmã Neto por aí ainda? Tá quietinha? Tá sim, eu tô vendo ela aqui. Ah, tá. Amém. Ela tá quieta hoje, ela está quietinha. Amados do Senhor, estou aqui hoje só você está quietinha. Eu só estou comendo, é melhor ficar quieto. Amém, né? amém. Porque são Amém. coisas tão gostosas, porque se começa a falar, aí abrange muito, né? Mas vamos comer. Deus abençoe. Amém. 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 Então, há uma história judaica que elucida a ideia. Consta que um rabino tentou espiar a pestilência de uma aldeia queimando incenso. Disseram-lhe que aquilo era inútil, pois os habitantes do vilarejo não haviam espiado seus próprios pecados. Tivessem eles demonstrado arrependimento, a oferenda do incenso promoveria expiação. Caso contrário, apenas serviria de paliativo para desaparecerem os sintomas, mas jamais traria cura à peste. De forma similar, o fruto da árvore da vida poderia curar a morte, sintoma do pecado, mas não o pecado em si. É que nem muitas vezes as pessoas vêm pedir oração pra gente, né? Ah, ora pra mim, que não sei o quê, né? Ah, faz uma oração pra mim, você faz uma oração pra aquela pessoa, a pessoa melhora, a pessoa volta de novo a cometer, né? Então, na realidade, não cura, só sara ali no momento, né? Sara no momento. Ah, chegou minha água, irmão. Nossa, senhor, eu tô com a boca aqui seca aqui, nosso senhor. Obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? E no livro de Timóteo, me parece que fala sobre Timóteo tomava um vinho, né? Porque ele tinha problemas estomacais. Isso. Né? Mas era apenas como remédio. Bem pouquinho. Foi isso que dizia, né? Era bem pouquinho. Então, em relação à uva, realmente, como a ceia que você diz, né? Comentou, realmente, na hora da ceia, quando você pega o pão, que é o corpo, é o símbolo do corpo do Senhor, e o vinho, que é a ceia, né? Que é o sangue de Jesus. Se você crer, se você está ali no Espírito, né? Porque se derramando no Senhor, porque o culto de ceia é uma coisa assim, que a palavra de Deus diz que toda vez que nos reunimos, deveria ter a ceia, para ter essa comunhão
porque é lembrança mesmo da morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Porque o corpo, o pão e o sangue seria o vinho, né? O suco de uva que nós tomamos. Então, é uma cerimônia realmente para relembrarmos que nós temos esse Deus que Ele cura. Se você crer, a partir do momento que você tomar, você será revestido espiritualmente. Amém. E o corpo também será curado. Então, é muito rico sobre a uva que você está comentando e sobre o vinho que o Timóteo tomava um golinho, né? Ele falava, porque ele tinha problemas estomacais. Mas isso, porque aí tem pessoas que ouvem, acham que é para beber. Não, ele falava como remédio. Remédio. Muito bom, né? Então, e é saudável, mas porque eu também já ouvi pessoas falarem, né? Os pastores saíam do culto e na hora do... Porque tem lugares, né? Nós conhecemos os professores, Júlio e Felipe e outros aí, sabem que no sul, por exemplo, né? Tem lugares que o vinho para eles é normal, é um refrigerante, como uma Coca-Cola, como, né? Então, temos que pensar bem, mas espiritualmente, né? É igual lá no livro de Crônicas, né? Que nós lemos que o nosso irmão Delfino, me parece, que falou sobre 7,14. Você vê que lá a Bíblia fala assim, se você, né, irmão Delfino, a Bíblia lá fala que se você, sempre tem, o professor, se você deixar, se você orar, se deixar os pecados, então sempre tem, não é porque, né, se você orar, esse ser, né, foi 7,14, né, irmão? Amém, isso, 7,14. Disso, a 2 Crônica 7,14. Inclusive, lá onde o local que a gente serve ao Senhor, nós temos uma placa bem grande, e está esse, como o Monte dos Joás também, que foi 2 Crônicas, que eu também não comentei, foi o capítulo 23 e 24. Então, aí ele fala, eu acho interessante, que era 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória. 2 Crônicas 7,14 ou foi primeiro? Acho que 7,14 de 2 Crônicas. Olha, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, olha, então tem vários itens para você ver a resposta do Senhor aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar, buscar minha presença, se afastar seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Amém. Olharei, ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Esse lugar também é aqui, nessa manhã. Amém. Amém? É tudo que nós estamos aprendendo. Se você quer... Mas é rico, irmão, é lindo, sim. É muito rico esse versículo, como diz o Júlio. Se você orar esse versículo, se você comer, olha quanta coisa gostosa é esse Espírito de Deus que está aqui nesse momento, reinando nesse estudo, né? Mas temos sempre a palavrinha, né, professor Felipe? Se, porém, se deixar, se humilhar, se orar. Amém? É uma condição, né? Com isso que eu queria dizer. É uma condição. Sim. Então, ou seja, é Deus falando o seguinte, eu só farei isso se primeiro... Amém. Né? Primeiro, aí Deus dá as condições. Por isso tem o professor. Em todas as coisas, Senhor, Gênesis, Apocalipse, tem sempre condições. Não é? Eu quero aceitar Jesus e tá bom. Né? Mas se eu fizer, se eu estiver, é muito rico. Perdão aí, ó, já tomei tempo. Perdão. Deus abençoe. Viu, Elber?
Elber tá... Pode falar, Delvino. Então, também tem uma passagem que eu não me lembro, que também os diáconos, os obreiros, não devem ser muito dados à bebida, eu não me lembro. Justamente. É Timóteo, se não me falha a Timóteo, memória. Eu creio. Nós não devemos ser muito dados à bebida, né? Quando ele começa a dar, designar, né? Exatamente. Se o que eu estou fazendo escandaliza o meu irmão, é melhor não fazer. Sim, sim. Então, isso é tudo importante também para nós. Justamente. Por isso que eu disse, tem lugares, região, que isso aí faz parte da região, do lugar, da cidade. Então, nós temos que, né, se você não toma, se você tem isso aí, vai a um lugar assim, você tem que pensar. Será que essa região é isso mesmo? Ou eles tomam porque acham, tudo bem, falou na Bíblia aqui. Então, irmãos, temos que refletir, às vezes, depende do lugar onde estamos também. Existe um grande... Amém. Irmã Néia, falando da Santa Ceia, eu agradeço a Deus. Desculpa, irmão. Porque que dia abençoado. Eu não tenho como, no dia de hoje, de Santa Ceia, ter esse momento de pedir, de agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar renovando a aliança com Ele. Sabe, irmã? Eu me emociono todas as vezes que eu participo da Santa Ceia. Eu, a Sandra, minha esposa. Sabe? Essa é a liberdade que Deus nos dá, sabe? De ter essa oportunidade de renovar essa aliança com Ele. Verdade. Sabe? E nesse encontro aqui, a gente falando de tantas coisas, de pecado, de arrependimento, de renúncia, né? É só isso que Deus quer da gente. Por isso que Ele diz. Deus não pede muita coisa para a gente servir a Ele, sabe? É simples, sabe? E eu agradeço a Deus, eu glorifico o nome dEle por cada vida de cada um. E essa oportunidade que vai nos dar, de hoje à noite estar lá renovando essa aliança. Para mim é um dia muito importante. Por sermos o que somos, né, Elber? Onde a palavra de Deus diz, toda vez que vocês se reunirem, façam a Santa Ceia, porque você vai se renovando, você vai se fortalecendo. Então, a ceia é isso aí, é o chorar, é o se derramar perante o Senhor, agradecido, Senhor, obrigado mais essa vitória. É uma vitória, irmão, quando você toma a ceia, é uma vitória. Então, Senhor, obrigado porque consegui chegar até aqui mais esse mês, na tua presença, no fortalecimento. Então, sim, a ceia é uma coisa, é o momento, é a cerimônia principal, assim, porque é bíblico, é o mandamento. Quando os reunimos, alimente dessa ceia, alimente desse cerimonial. Amém? Amém. Amém. Irmã, diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, né, em questão de doença, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão sofrendo em leito de hospitais, sem enterrado num saco plástico, sem o mínimo as pessoas serem conhecidas, né? Pessoas que estão aí sentindo a necessidade de alimento, não tem nem o que comer pelo fato da pandemia, da situação que nós estamos vivendo. E nós temos tudo, irmão. Nós temos tudo. Glória e no dia de hoje, Santa Ceia, nós temos que mais que agradecer. Nós somos mais que vitoriosos, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Em torno de vida, não deixando nos faltar nada, sabe? Sim. Nossa, nós somos muitas vezes ingratos, né, irmã? Porque se nós olharmos para trás, o que as pessoas estão passando, né? Eu imagino, eu sinto isso eu perdi meu cunhado há pouco tempo, né? Então, toda vez que eu imagino meu cunhado, o cara que eu amava tanto, o que ele passou naquele leito de hospital, sem ar, sofrendo, sabe? Então, a gente não quer isso para ninguém. Sim. A gente deseja isso para ninguém. Sim, irmãos, só um testemunho rapidinho, Helber, me perdoa. Eu tive problemas de respiração, né, muito tempo.
Eu amava louvar o Senhor, amo louvar o Senhor. E chegou o momento que eu despedi dos meus filhos, eram pequenos, despedi do meu esposo, do meu filho, e saí para o hospital, porque eu começava a procurar o ar, eu não encontrava, né? Eu tinha um problema pulmonar. E eu fui ao médico, e o médico falou assim, eu falava que eu louvava na igreja, né? Amo louvar o Senhor, e ele me falou, a senhora não pode cantar, a senhora não pode se esforçar. Falei, como assim? Oh, meu Deus, eu preciso estar louvando. Irmãos, pela misericórdia do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Hoje eu louvo ao Senhor, respiro perfeitamente, porque se eu ouvisse o médico falasse, pare de cantar, pare de louvar esse Deus, talvez eu não estivesse aqui. Mas o Senhor me curou. Irmãos, eu fui mordida de um escorpião para que o meu filho não morresse, porque tem escorpião que diz que o menorzinho, né? Não sei vocês que conhecem, é um escorpião pequenininho, ou o pior, né? E eu me deitei, meu filhinho, a casa era muito pequenininha, meu filho coloquei pertinho de mim. E na hora que eu me deitei, eu apertei porque ele estava chegando no pezinho do meu filho. E era um bebê. Se aquele escorpião, né, chegasse no pezinho dele, ele morreria. E o Senhor permitiu que fui eu. Irmãos, foi uma dor terrível. Não sei se alguém já foi mordido por algum bicho. Eu já, 2 vezes. O escorpião. A minha mão ficou pretinha. E me diziam que a minha mão ia cair, porque apodrecia, né? Porque depende do tipo, mata ou... e ficou, irmão, cheio, mas era escura, super preta a minha mão. E eu tinha um compromisso com a igreja naquele dia da escola dominical. E todos os meus vizinhos, a senhora tem que ir para o hospital, a senhora tem que ir para o hospital. E aquela dor. E eu fui, irmãos, falei, não, gente, eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu preciso terminar a escola dominical, era o último dia da escola dominical. E aí eu tinha um compromisso com o irmão do pastor Edson Mateus, né? O Edson, ele que dirigia na época, e eu cuidava a escola dominical com ele. Então eu tinha que terminar, tinha que dar o final da escola dominical. E ali, irmão, aquela dor, eu cuidava de 3 crianças pequenas, mas aquela dor, eu falei, Senhor, eu preciso ir para a tua casa. Irmãos, eu fui para a casa do Senhor. Chegou no final, eu contei para o Edson, e eu disse para o Tom, né? Aí eu disse, Tom, eu não aguento mais dor, mas eu quero que a igreja, por favor, se levante e ore por mim. E foi isso que fizemos, né? Minha mão escura, meu irmão estava lá fora, falando que sou eu, que eu era uma mãe desnaturada. Começou a brigar porque eu estava na casa do Senhor, que eu precisava primeiro terminar as coisas do Senhor, para depois eu cuidar de mim, porque eu sabia que o Senhor estava cuidando de mim. Eu falei, o Senhor não vai me deixar acontecer nada. Fui, irmãos, quero encerrar. Fui ao médico, eles me levaram para o hospital, me xingando, que eu era isso, era aquilo. Cheguei lá, o médico falou assim, como que pode? A senhora não pensa, a senhora não ama seus filhos. Irmãos, tomei uma injeção entre a unha, assim, né? Super dolorido. Mas pela glória, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez, minhas mãos foram restituídas. Glória a Deus, nunca tive problemas com eles. Então, cremos no Senhor, buscarmos o Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Tem como. Por isso, Júlio chora, porque o Senhor é maravilhoso conosco. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Elber. Precisava falar desse amor. Deus responde as suas orações. Amém. Como nós estamos conversando, né? Você vê que alguém quer falar alguma coisa? Alguém está falando, não? O assunto ele vai rodando e vai chegando sempre no mesmo lugar, né? Sempre no mesmo ponto. Porque o fato, né, de nós nos arrependermos, né, que nem 7,14 crônicas, né, segunda crônica 7,14. Agora o povo, né, o povo pagão, né, até mesmo o povo romano, né, eles acreditavam em vários deuses.
Até mesmo lá na época, né, de Jesus Cristo existia aquele tanque de Betesda, né? A casa da misericórdia, tanque de Betesda, casa da misericórdia, né? Existia o tanque de Siloé, né, o enviado, mas existia também o tanque de Betesda, a casa da misericórdia. Só que o tanque de Betesda, né? Interessante que eu gosto muito de acompanhar esse pessoal que mexe com escavações, né? E num livro que eu tenho aqui de casa aqui também, um livro bem antigo, sabe? Eu relendo ele. Então, no antigo tanque de Betesda, na realidade, era um tanque que os romanos, né? Eles devotaram, foi construído pelos romanos, foi construído por Herodes, né? O Herodes o Grande, e foi devotado aos romanos, né? Os romanos tomavam conta daquele tanque, então era o tanque de Esculápio, né? Asclépio ou Esculápio, né? É a mesma coisa. Vocês devem conhecer, né? O Asclépio, porque naquele símbolo da medicina tem aquele tirso, né? Tem aquela madeira assim, né? Uma cobra enrolada. Então aquele é o símbolo, né? De Asclépio, né? E então os romanos acreditavam que porque os romanos lidavam com muitas guerras, né? Eles precisavam de um deus que os curasse. Então eles acreditavam nesse Asclépio, que era pai de Ígia, né? Que é higiene, né? Pai de Ígia, higiene, né? Higiene vem de Asclépio também. Você vê que interessante, né? Toda a parte da medicina, né? Então eles acreditavam, né? Que se você entrasse naquela água, você seria curado. Aquele homem, né? Existe, né? Naquela passagem dizendo que um anjo descia na água, movia as águas e depois aquele primeiro que adentrasse naquela água seria curado. Mas aquilo é uma tradição romana, porque isso aí não existe para o judeu, né? Até mesmo para nós cristãos mesmo, não existe isso, um anjo descer, mexer as águas. O que acontecia era o quê? Aquelas águas estavam nos tanques, né? Então havia aquela mudança de água. Então, quando havia aquela mudança de água, abria, né? A comporta, aquela água era mudada, então havia toda aquela mudança, né? Então mexia toda aquela água. Então essas pessoas acreditavam que o fato de entrar naquela água seriam curadas. Então aquele homem que fazia o quê? 38 anos que estava ali à beira daquele tanque, e ele reclamou para Jesus, mas pera lá, ninguém me ajuda, ninguém me coloca na água, né, para poder entrar até lá. Jesus foi, abençoou ele, curou ele, falou para ele, vá e não peques mais. Mas Jesus, em momento nenhum, mandou ele entrar naquela água. Jesus mandou sim, quando Jesus cuspiu no chão, fez aquele barro, aquele lodo, e passou no olho daquele cego, falou o que para ele? Vá lá e se lave no tanque de Siloé, não no tanque de Betesda. Então, os romanos tinham esse tanque de Betesda, né? Para ele, era o tanque de Asclépio, Esculápio, que curava as pessoas, curava os soldados romanos. E o que aconteceu? Os judeus estavam assimilando isso, eles passaram a acreditar nisso também. Eles acreditavam que se eles entrassem nesse tanque, né, o anjo movimentava a água, eles eram curados. Você vê que era tudo mitologia. Então eles queriam ser curados, mas não precisavam se arrepender. Era só ser curado. Sim. E interessante também, né, da Santa Ceia, né, que vocês comentaram, eu comentei até com o Felipe, quando o Felipe falou sobre Felipe levou semana retrasada a palavra, né, do jovem mancebo. Quando ele estava pregando lá, eu estava lembrando da passagem de Abraão, né? Quando ele perseguiu os 5 reis da Babilônia, os 5 reis de Sodoma, né? E conseguiu trazer os despojos e trouxe as almas, né? Tanto é que o próprio rei, né? O rei, muitos acreditam que seria Nimrod, né? Virou e falou para Abraão, né? Dê-me os despojos, dê-me as almas e fique com os despojos. É uma frase enigmática, né? Dê-me as almas e fique com os despojos. Ele queria passar para Abraão toda aquela riqueza que existia em Sodoma, né? Que era uma riqueza que não era uma riqueza abençoada por Deus. Queria passar para Abraão. Mas nesse momento aparece Melquisedeque. Nesse mesmo momento aparece Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque quer dizer o rei da paz, né? Rei de Jerusalém, né? Salém, né? A gente tem, assim como Salomão, né? A própria Salomé, Jerusalém, então quer dizer paz, né? Então, o título do nome de Melquisedeque é o rei da paz. Não queria dizer que ele era o rei de Jerusalém. Poderia até ser, né? Porque ele era um rei e um sacerdote. Mas ali não especifica que ele era o rei de Jerusalém. Ali diz que era uma coisa espiritual. Então, o que acontece? Quando Melquisedeque chega até Abraão, o que ele serve? Ele serve um kibutz, que é o que nada mais que uma santa ceia, que é uma ceia. Eles ceiam juntos. Né? E Abraão vai, passa o dízimo dele para ele, né, para Melquisedeque, e vive tudo aquilo. Interessante o Melquisedeque aparecer justamente nessa hora que Abraão está para receber os despojos Deus é bom demais. De Sodoma. Muito interessante, irmãos. Posso ler aqui? Posso ir? Sim. Irmãos, eu garanto para vocês que eu não vou conseguir terminar hoje. Eu vou deixar um pouco para a semana que vem, porque é muita coisa para a gente ler ainda aqui.
tá? Eu não vou querer atrapalhar os irmãos para não ser cansativo para os irmãos, tá? 11 horas eu vou abrir espaço para os irmãos, porque eu garanto que a Rita, né, as irmãs, elas têm também os afazeres delas, né? O Júlio também tem que lavar a louça. Eu não quero que a minha irmã bata no Júlio. Mas, então, eu vou ler até sobre a pele de Adão, né? Sobre como era formada a pele de Adão, né? Vou tentar ver se eu consigo chegar até a pele de Adão. A gente chegar numa explicação interessante sobre as peles, né? Como que era a pele deles, né? E a gente deixa um restinho e a gente comenta com uma curiosidade semana que vem. Tá bom? Então, vamos lá. Neste ponto, a identidade do fruto proibido adquire relevância. Com certeza, esse fruto não era maçã. Entre nossos sábios, que são os sábios judaicos, né, predominava a opinião de que se tratava de uvas, que Eva comeu e utilizou para fazer vinho, que então serviu o companheiro. Como as uvas foram um elemento físico envolvido no pecado inicial, ajudamos a retificar espiritualmente sua utilização imprópria mediante a oração da ceia, com vinho. E assim fazendo, a mesmíssima fruta que foi consumida em pecado é usada em um ato de santificação, para proclamar que Deus é o Criador do mundo e para santificar seus dias sagrados. Esta retificação do mundo ocorre quando o homem santifica o mundo físico, utilizando seus elementos com propósito sagrado. Se isso ocorresse constantemente, se o ser humano apenas fizesse o certo sem nunca errar, a serpente definiria até a morte, por inanição. O pecado de Adão e Eva seria então retificado e suas consequências, luta e sofrimento e morte, deixariam de ser parte integral. Interessante que a gente vê, né, irmãos, que o pecado ele se alimenta da nossa santificação. O pecado se alimenta da nossa santificação. Então, ele se alimenta disso. Ele gosta do quê? Se alimentar da nossa santificação, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente cai, você vê, a serpente se alimentou do quê? Da santificação. Da santificação de Adão e de Eva lá, foi o alimento, foi o que atraiu a serpente até eles, né? O banimento do homem do Jardim do Éden acabou sendo mais uma consequência do que uma punição. Ele teria que trabalhar com afinco para reparar o dano causado a si próprio ao mundo. E pode-se dizer que até mesmo a praga, que com o suor do teu rosto comerás o teu pão, não veio isenta de alguma bênção em seu interior, pois o trabalho é o que dá o significado à vida do ser humano. E o que se consegue com muita facilidade, dificilmente é valorizado. Com a queda do homem, ele praticamente, como nós comentamos, foi um cataclisma, né? Ele amaldiçoou também a terra, né? Porque a palavra de Deus diz que, como eu comentei antes, começou a produzir cardos, começou a produzir espinhos, que não era um plano de Deus, né? Então a terra começou a ser mais difícil de ser cultivada, né? Tanto é que Deus fala para Adão, com o suor do seu rosto cultivarás. Mas quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden, ele não fala isso para Adão, né? Ele fala que Adão viveria do paraíso, né? Seriam as coisas muito mais simples para Adão. Perdoe, eu estou correndo um pouquinho, tá, irmãos? A serpente, grande vilã e instigadora, foi punida com exatamente o oposto, uma praga terrível que mais parece uma bênção. Diferentemente do homem que precisa se empenhar para ganhar o seu sustento, a serpente amaldiçoada por Deus a buscar na terra a sua sobrevivência. De relance, isto parece uma bênção. Como o solo é tão abundante, o réptil jamais passará fome. Mas no íntimo, este decreto é o próprio significado do inferno. A serpente passa a ser comparada a um filho que cometeu uma maldade tão monstruosa que leva o pai a expulsá-lo da casa. Ele diz: eu o criei e, portanto, não posso deixá-lo morrer de fome. Por isso, dou-lhe agora todo o dinheiro de que necessitará da vida, para que nunca mais me procure, pois jamais quero tornar a vê-lo ou saber o seu paradeiro. Aqui já é outra grande lição na história do Éden. Por vezes, Deus provê pessoas malvadas com tudo que necessitam e desejam, porque ele não deseja contato com esses indivíduos. Ao mesmo tempo, muita gente boa passa por dificuldades na vida exatamente pelo fato que Deus se preocupa em ouvir suas preces. Ele sente falta desses seus filhos e quer ver melhorar o seu comportamento, ligando sua alma a ele por meio de prece, do estudo, da sabedoria divina e da realização dos atos de caridade. Você vê que interessante que no Salmo 78, se eu não me engano, é o Salmo 78, fala sobre o salmista está falando que ele não entende por que as pessoas vivem bem, as pessoas más vivem bem e as pessoas boas vivem mal, né? Poxa, ele não aguenta ver as pessoas, né, morrem, ele mesmo comenta, né, que morrem em alegria, não vê dificuldade nenhuma na vida deles. Daí Deus lá na frente, no final, Deus vira e fala para eles, então, as riquezas são como um laço, né? Hoje eles estão aqui, mas de repente eles somem, não existem mais, né? Então a gente acredita pelo fato da pessoa ser rica, né,
ter muitas posses, acredita que essa pessoa é abençoada. Mas muito pelo contrário, quantas pessoas têm muitas bênçãos, né? E não procuram Deus. E às vezes Deus dá dificuldade na nossa vida para a gente ter um contato com Ele. Porque a nossa oração, né? Como foi comentado ontem, a própria Tia Néia comentou ontem, as nossas orações, Deus sabe o que nós vamos pedir, né? Deus já sabe o que nós vamos pedir. Mas Ele quer ter esse relacionamento, Ele quer ter essa conversa com a gente. A nossa oração é isso, é o nosso contato direto que nós temos com Deus, né? Nós temos esse contato conversando com Deus. E é isso que Deus espera da gente, né? A gente tem esse contato com Ele diário, né? A todo tempo. Irmãos, eu li muito rápido? Tranquilo? Tá, irmãos, agora eu quero entrar na parte da pele de Adão, né? Vamos conversar um pouquinho bem rápido, tá, irmãos? Se puder, eu vou deixar até um pouco para a semana que vem, porque eu fico aqui, sabe, irmãos, fico apreensivo, porque não é porque os irmãos falam de muito, não, porque a gente tem que conversar bastante mesmo. É porque eu trago tanta coisa e depois eu fico pensando, puxa vida, será que vai dar para passar tudo, gente? Porque a gente tem esse meio de campo da gente ficar conversando, né? A gente tem que ter, né? É obrigatório a gente ter essa parte de próprio a gente dar o testemunho da nossa vida, né? É muito interessante. Mas então, irmãos, agora vamos conversar sobre a pele de Adão, né? A palavra hebraica para a pele, eu vou mandar para os irmãos também, tá, irmãos? Vocês podem ficar tranquilos que eu vou mandar pelo PDF. A palavra hebraica para a pele quer dizer or, né? Or, soletrada N-Havav-Resh. A palavra hebraica para a luz também é or. Olha para vocês verem que interessante. A palavra para a luz também é or, mas é soletrada em Aleph-Vav-Resh. Originalmente, Deus vestiu Adão e sua mulher com roupas feitas de luz celestial. Agora, por que eles perderam? Irmãos, interessante, né? Que Adão e Eva, eles não tinham pele igual a nossa. Eles eram revestidos de luz. Né? Eles eram totalmente diferentes das nossas peles, né? Tanto é que eles não enxergavam o corpo deles. Eles eram revestidos de luz, né? Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Então, eles eram luz, né? Por que eles perderam? É aqui que podemos ver a beleza do hebraico. Toda a história está nas letras. A palavra para luz e pele tem apenas uma letra de diferença. Olha para você ver que interessante. Apenas uma letra de diferença, que é o Aleph para luz e En para pele. O valor numérico, daí vem com o valor numérico. Irmãos, essa diferença de palavra, ela é tet. A diferença de luz, or, e luz, pele, é uma diferença de uma palavra chamada tet. E essa palavra tet, eu vou mandar para vocês, ela simboliza uma cobra. Essa palavra tet simboliza uma cobra. Então, irmãos, aqui está dizendo o quê? Que o ser humano, ele passou a perder a luz dele quando ele se recostou na cobra. Quando ele se encosta na cobra, né? E a gente acredita, né? Quando a gente vê lá, quando Adão, né? Ele pecou, Eva também junto. Então, eles passaram a ficar com vergonha dos corpos deles. Daí nós vemos naquela passagem que Deus fez roupas, né? Roupas de pele. Irmãos, muitos acreditam que Deus matou animais. Deus matou animais para poder fazer roupa para Adão. Adão era um ser muito inteligente, irmão. Você acha que Adão precisaria de Deus para fazer roupa para ele? Na realidade, o que Adão perdeu foi a glória de Deus. A glória de Deus saiu de Adão. A partir deste momento, Deus deu pele. E quando Deus diz roupas de pele com a palavra or. A diferença de peles de animais é ivre. Então, quando Deus deu or, a partir daquele momento é que Deus deu a pele para o ser humano. O ser humano não tinha pele como a nossa pele é aqui hoje. A partir desse momento, Adão e Eva passaram a ter pele. Essa pele que nós temos. Então, roupas de peles não é matar um animalzinho que a gente vê em desenho, vai lá, matou um animalzinho, cortou e fez a roupinha. Irmãos, Adão era muito inteligente. Adão poderia fazer, ele mesmo conseguiria fazer com as próprias mãos dele. Mas daí vem também aquela ideia de tipo assim, foram as primeiras ovelhas sacrificadas pelo pecado de Adão. Não tem nada disso. Ali diz pele. Deus deu pele para o ser humano. Essa pele que nós temos agora aqui foi dada depois do pecado de Adão. Tanto é que essa pele abriga agora o espírito. Antigamente o espírito abrigava a pele. Agora a pele passou a abrigar o espírito. Tanto é que o espírito corre em nossas veias. Então, irmãos, essa ideia que Deus matou o animalzinho, fez uma roupinha e colocou bonitinho, igual aquele homem da pedra, né, para Adão e Eva, isso aí é uma falácia, irmãos, isso não existe. A partir daquele momento, o homem passou a ter pele humana. Or é pele humana. Pele de animal é ir. É totalmente diferente a tradução. Então, irmãos, que os irmãos tenham isso em mente, que a partir daquele momento, a glória de Deus saiu do ser humano
e passou o homem, o ser humano, a ter pele humana normal, tá? Irmãos, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Já são 11 horas, tá? Me perdoe eu ter corrido um pouquinho aqui, tá, irmãos? E alguém quer falar alguma coisa? Por isso, creio, Elber, que fala na palavra do Senhor, quando for arrebatamento, né, o nosso corpo será incorruptível. Justamente. Corruptível para corruptível. Justamente. Então, eu creio que é esse porém aí que você está explicando, né? Justamente. Coisa linda, maravilhoso. Justamente. Porque tanto é que o próprio Jesus, né, tia? O próprio Jesus, né? Vamos ter o corpo como era de Adão, né? Justamente. São corpos perfeitos, porque o corpo de Adão era um corpo perfeito. Era um corpo glorificado, né? Não era como esse corpo nosso agora, que é corruptível. Se ela morre hoje, isso aqui vai sumir tudo, né? Isso aqui vai acabar tudo. Mas eram corpos de luz, né? Corpos de luz. Até porque a luz é matéria. A gente acredita a gente sabe que a luz é matéria, né? A luz é matéria. A luz, assim, aparentemente a gente não pode apalpar ela, né? Mas ela é matéria, né? Antigamente eram fótons, né? Agora não são mais fótons. Mas a luz é matéria. Olha só, e no livro de Apocalipse, a visão de João é essa, Jesus como algo reluzente, né? Brilhante, justamente. Igual e se Adão é imagem e semelhança de Deus, então Adão era reluzente como Jesus era reluzente na visão de João. Olha, você vê? Justamente. E nós seremos assim. Nós seremos assim também, justamente. É a luz, amém, né? É a glória de Deus. Sem sombra de dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso, sabe, irmão? Porque a gente vê, né? A gente está acostumado a ver desenho, né? De Adão e Eva, com aquela roupinha, parece que eles estão no tempo das cavernas, né? Com aquelas roupinhas de couro, aquilo lá. Não, Deus deu pele humana, passaram a ter peles humanas, né? Pele, roupa, túnicas de pele, a palavra de Deus diz. Então, são a pele, essa pele que eles passaram a ter, né? Que nós temos hoje, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Dona Rita? Tá muito quieta aí, Dona Rita. Só ouvindo e aprendendo. Mas então é isso, irmãos. Eu quero liberar os irmãos para quem quiser sair, tá? Quem tiver alguma coisa para fazer. Eu agradeço, né? Mas não antes de uma oração do nosso irmão Delfino, né? Do nosso diácono Delfino, que ontem estava na porta, né? Barrando tudo quando era tipo de coisa má, né, tia? Sem sombra de dúvida. Em nome de Jesus, aquele que estiver lá, seja como for. Meu esposo, o pastor João, sempre foi ali, sabe? Também foi muito porteiro. E ali é guerra na porta da igreja, é muita guerra, irmãos. Guerra mesmo. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos orar então, irmão? Vamos lá. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, é no Teu nome, ó Deus maravilhoso, que nós agradecemos, Pai amado, por este momento, se alimentando da Tua palavra, Pai amado, através dos conhecimentos que o Senhor tem nos dado, ó Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque nós não somos merecedores, Pai Deus, nós somos falhos, limitados, Pai, mas mesmo assim, Deus, Teu Filho por nós, ó Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Deus maravilhoso, por tudo que tem feito, pelas providências, Pai amado, que tem nos dado, Deus maravilhoso. E também nos guarde, ó Pai amado, para que mais à noite possamos estar, Pai, compartilhando do Teu corpo, do Teu sangue, ó Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso, aumentando e fortalecendo mais ainda a nossa fé, Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Já agradecendo o dia de ontem, né, pela vida da irmã Néia, toda a sua família, todos muito ontem, aqueles que estiveram orando pelo curso de ontem, né? Amém. Obrigado, irmã, pela sua presença, né? Obrigado por estar com a gente aqui sempre, né? Apoiando tanto fisicamente como melhor, espiritualmente, viu, irmã? Eu creio que as orações tem feito uma grande diferença na nossa vida aqui. Nós sentimos isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que isso aconteça através das nossas vidas, a igreja amada. A palavra de Deus diz que vocês, que nós somos amados do Senhor. Isso aí é coisa muito linda. Cada um de nós sermos privilegiados desse amor, desse Deus tão grande que foi falado.
né, nessa reunião, nessa aula maravilhosa. Amém. Nós ganhamos conhecer esse Deus que nós servimos. Ame o Senhor, sirva o Senhor, os seus dons, as professoras ali, ó, que sejam abençoadas, sirvam o Senhor com os seus dons, né? Eu sei porque a sogra do Elber, minha irmã, é uma professora aposentada, e quantas vezes ela entrava na sala de aula, antes ela adorava o Senhor, falava com o Senhor, pedia orientação, e hoje, como professora, sabe, encontramos alunos dela, fala, professora, nossa, a senhora foi tão amada, quando a senhora entrava na sala de aula, algo acontecia. É lindo. Então, nas salas de aula, vocês vão ter almas ali, que através da vida de vocês, do Felipe, da Alba, da Rita, de todos os professores aí, sejam abençoadas, e sejam eles vendo em vocês algo diferente, ensinando, que é a coisa mais linda, meus parabéns para os professores, isso é uma profissão maravilhosa, porque nós estamos aqui, porque nós tivemos nossos professores, né? E graças a Deus, muitos são do Senhor, agora muito mais, são lindo isso. Então, que Deus abençoe ricamente, orem por mim, orem pela minha família, continue, eu não esqueço, eu sempre entrego esse grupo, que nós não sabemos todos os nomes, mas entrego ao Senhor esse grupo, que haja milagres através desses ensinos, em cada vida, que à noite, né? Porque nós estamos falando, nós estamos num clima espiritual, então à noite, se todos forem para a casa do Senhor tomar uma ceia, já revestido desse Espírito, você imagina como vai ser esse culto, irmãos? Vai ser só cheio de Deus. Se todos tiverem o mesmo Espírito, vocês verão que, primeiramente, conosco que o Senhor vai trabalhar, né? Obrigado por cada um de vocês, o Júlio, que nós amamos, a igreja do Senhor, que nós amamos. Deus abençoe, que sejam mesmo milagres através de vida de cada um daqui. O meu filho, que eu amei vindo lá, né, na porta, e muita responsabilidade de cada um. Deus abençoe. Desculpa, porque eu sou meio... Eu tenho que falar. Ontem me convidaram, um privilégio maravilhoso. Quem sou eu, né, irmão? Os jovens, ver uma velhinha lá, de cabelo branco, falando com os jovens. E tanta coisa para se falar, mas, né? Eu espero, eu creio que o Senhor trabalhou. Irmãos, tinha um jovem lá que é especial. Vocês não sabem. Vão, irmãos, para a casa do Senhor, no culto de jovens. Vocês precisam ser ali em volta, clamando pelos jovens. Tem filhos seus lá que vocês não foram, ou outros filhos. Irmãos, tinha um jovem ali que precisava ouvir a palavra do Senhor. Amém. Ele precisa de transformação, irmãos. Vocês não imaginam a área que ele está agindo, está indo, sendo muito jovem. Mas eu creio que através ali o Senhor usou a cada um que estava ali, porque a cada um que estava ao lado da casa do Senhor ali, né, na igreja, eles estavam me ajudando. Era uma guerra, irmãos. Porque aquele jovem diz, eu não quero saber do Senhor, eu não quero saber de Deus, eu quero outras coisas. Infelizmente, é um caminho não bom. Mas eu creio que o Senhor está começando a trabalhar. Vá a reuniões de jovens. Não, para vocês não precisam falar, mas é para intercessão ali. Glória a Deus. Intercessão. Os jovens necessitam, irmãos. Os jovens precisam estar na casa do Senhor, precisam do Senhor, irmãos. O mundo, nesse momento, está mostrando algo para ele, que eles estão se satisfazendo, se achando. Então, que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, se você também não pode ir, mas olha, hoje está tendo o culto dos jovens. Irmãos, os jovens é o futuro da igreja. E aquele que tem responsabilidade com os jovens, a luta é maior. Ele tem que saber falar, ele tem que saber como professores.
Amém? Então, ontem eu senti isso e obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, a cada um. Irmã Néia, Sim. uma palavra que a senhora disse que marcou muito, viu? Ela é desse tamanho, sabe qual foi? A senhora chegou lá na porta e falou assim: eu não estou com vontade de ir embora, eu não sinto vontade de ir embora. Aquilo para mim foi. Ela deixou bem claro: puxa, eu vou embora, mas eu não queria ir embora, eu queria ficar mais. Irmãos. E a gente que é velhinha, né? Quer ficar no meio do jogo para ver se a gente se renova um pouco. E ali o ambiente era muito gostoso, só gente bonita. Amém. Como somos do Senhor, nos tornamos mais belos. Amém. O Senhor ama, o Senhor te ama. Amém. Amém. Vocês são preciosos para o Senhor. Amém. A igreja amada, ele diz assim: vocês são amados meus, Amém. como meu filho foi amado, como eu me alegrava com meu filho, eu alegro em vocês, que vocês receberam meu filho. E para chegarmos em Deus, foi através do Filho, do Senhor Jesus. E a partir do momento que você recebe esse Filho, o Espírito Santo vai trabalhando em você e o Senhor faz algo diferente. Né? Como eu falei, a palavra de Deus diz que é proclamar o mundo. Terra, ouça a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. É para transformação. É o momento, irmãos. Esse é o momento. Aonde estivermos, a palavra tem que ser evangelizada como a pedra polida, né, Felipe? Tem que estar polindo as pedras, cada alma que chega através, né, de cada um de vocês. Vamos ser polida, vamos ter paciência, vamos orar. Amém? Deus abençoe cada família, cada filho, que eles sejam grandemente abençoados. Amém. Amém. Obrigado. Eu que agradeço a todos, viu? Agradeço também a Rita. Muito obrigado, viu, Rita? Pra gente é um prazer ter você. Peço desculpas por chegar atrasada hoje, mas geralmente quando a gente dorme na casa de outra pessoa, a gente não dorme, né? Mas dessa vez eu dormi demais. Aí eu dormi na casa da minha filha, peço desculpas, tá? Pelo atraso. Que isso, Rita. Muito obrigado mesmo, viu, Rita? Você tá aqui junto com a gente. Obrigado, tia Néia. Ao Felipe, que é o nosso professor de história também, que, nossa senhora, não tem nem palavras. Nosso irmão Delfino, que é um homem mais jovem, mais bonito da nossa igreja, né? O meu sonho é ter um cabelo igual a desse Delfino. O Júlio Medina, que eu não vou falar dele, porque eu não gosto dele, ele casou com a minha irmã, né? Eu não tolero esse rapaz. Só por isso, né? Eu conheço ele, não tolero ele. Né? A Dani, minha cunhada. A Alessandra, nosso Senhor, a Alessandra também, sabe, tia? É uma ferramenta tremenda também na mão de Deus. Eu percebi. Muito, né, Alessandra? A Alba, que leu também. Oi, Alessandra. Amém. Amém, Alessandra. A nossa irmã Alba, né, que está aí com a gente também. Muito obrigado, viu, Alba? Você lê pra gente. Deus te abençoe mesmo, viu, Alba? Quem mais está aí? A Dani, né, minha cunhada, está aí. O Delfino. Amém. Quem mais que tá? A Mariane, né, que é a tia. Acho que é só a Sandra, minha irmã, que falou que tá fazendo comida, né, Sandrinha? A Cris, minha esposa, né? Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado mesmo. Me perdoe, eu não tenho muita... às vezes eu converso com os irmãos assim, depois eu ligo pro Felipe, às vezes ligo pro Júlio, falo assim, deu vocês entenderem, porque a impressão que eu passo é que eu não consigo passar nada para vocês, sabe? A impressão que passa é que eu enrolo muito para poder falar as coisas. Então, é uma benção. Às vezes eu fico morrendo de vergonha. Mas Deus abençoe, viu, irmãos? Amém. Agradeço mesmo. Irmãos, se quiser ficar aqui conversando mais um pouco, a gente fica. Mas Deus abençoe aqueles que precisarem sair, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. De bênção. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Amém. Deus abençoe a todos.